Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, Mestre Pudo Podcast. Galera, vocês sabem que aqui eu trago pessoas que de alguma forma vão agregar alguma coisa na vida de vocês, que a gente acredita muito nisso, né? Então as escolhas são feitas dessa forma e a gente não tem um padrão básico de uma linha de conduta. Então o que eu e a equipe achamos que sejam pessoas que agreguem valor para diferentes estilos de vida, né? A gente já trouxe duas mulheres que falavam sobre desempenho, uma que a Silvia e a Michele. Nós trouxemos uma falando de câncer, né? Uma linda amiga nossa. Falamos que mais? A Isadora veio falar sobre beleza facial. Aqui na nossa frente veio falamos sobre composição corporal, né? Com a Lê. Já veio falar sobre lesões no ombro, lesões de ombro, manguito rotadores e tal. Então, a ideia, galera, é a gente trazer e tentar atender o maior número de pessoas. E, mais do que isso, entender que a vida das pessoas, nós temos modelos de vida, estilos de vidas diferentes. E que eles podem se convergir. Quando eu digo se convergir, nós vamos falar de um assunto hoje que pode ser muito interessante para a vida de vocês. Obviamente, eu sou um mestre em fisiologia do exercício, eu trago aqui pessoas que estão aptas, estão praticando exercício físico, atividade física. Então, qual é a ideia hoje, né? O que nós pensamos? Dois deles que estão aqui, um nutricionista e um fisioterapeuta. O fisioterapeuta que é um atleta agora, né, de fisiculturismo, ele vai falar mais sobre isso. Já fez, todos vocês dois já fizeram uma apresentação pessoal. Mas eu vou, obviamente, liberar para vocês para a gente poder novamente fazer essa apresentação pessoal. Mas eu acho que o fisiculturismo natural, galera, ele traz uma condição de treinamento, de alimentação, de qualidade de vida, ela é altamente restrita. E vocês vão perceber a partir disso. Isso é muito legal, é uma grande lição de vida. Independente se é competitivo, se eu não quero subir no palco, se eu não quero nada. A lição de que alguém, para subir no palco, o que ele abre mão na vida dele para chegar lá, subir num palco, sendo um fisiculturista natural, dessa vez vocês vão conhecer, tá bom? Então não vamos falar de hormônio, não vamos falar de anabolizante, não vamos falar de nada. Nós vamos falar de alimentação, treinamento, qualidade de vida. Tudo bem? Quem quer começar? Pode começar, Isso. Posso me apresentar? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marcos, mais uma vez pelo convite. Pode se apresentar novamente. Se faltou alguma coisa da outra vez, agora é a chance. Fazer um resumo aqui. Boa, é isso aí. Meu nome é Yuri, sou fisioterapeuta, atuo já há 5 anos na área. Há 1 ano já atuando como fisioterapeuta da Academia Trainer e atualmente, por volta de quase 1 ano, me tornei um atleta de fisiculturismo natural. E atualmente estou em treinamento, até com uma possível preparação, né? Ainda estamos conversando sobre isso, mas estou no caminho aí, né? Legal. Quando vai ser essa competição aí para a galera saber, só para a gente começar? Isso. Quem quiser, de repente, assistir, por que não? Não é? Isso pode interessar algumas pessoas que estejam assistindo, mesmo que não seja para competir, mas seja para assistir, que nunca tiveram essa vivência. Sim. A primeira competição foi 15 de dezembro do ano passado, né? E agora vai ter uma competição em Mogi das Cruzes, vai ser no Vila Santista, dia 24 de agosto. Legal. Estaremos lá, hein? Quem quiser conhecer, estaremos lá. Eu fui o ano passado nessa competição. É muito legal. Muito legal. Assim, um negócio eu não sei explicar. Legal. É uma Disneylândia do corpo humano. Então, e lá a gente encontra todos os tipos de pessoas, de classes sociais diferentes, enfim, de tudo. Se você tiver, está convidado já no Vila Santista, dia 24, é pela manhã? É o dia todo, praticamente. À tarde começa? À tarde. Bom, já estão convidados. Sempre atrasa um pouquinho, né? Imagina, no ano passado só atrasou 4 horas. Mas enfim, não, eu digo isso porque é difícil para quem está competindo. Na primeira competição, né, era para eu subir às 14 horas, eu fui subir às 17 horas. Aí, 3 horas. 3 horas esperando. Muda muito, né, cara? Quem tá competindo. Isso, tá no exato. Para nós, a gente vai lá, pega um lanchinho louco. natural lá, come uma coxinha, tá tudo certo. Eu fico louco também, viu, professor? Porque vou estar com 3 atletas no backstage. Então você imagina, manipular água, carboidrato, eletrólitos, pump. Alto nível de estresse. Com 3, o barata tá tonta. Boa sorte, você vai precisar. Fala aí, Ale. Se apresenta de novo para quem não viu o seu
podcast. Para quem não viu o podcast do Yuri, assistam, entrem no nosso canal. Por favor, desculpa te interromper, mas que a gente já tinha combinado aqui que eu ia falar. Curte nosso vídeo. Por quê? Porque você assiste, você gostou e não curte, ele não viraliza e as redes sociais medem isso como um conteúdo sem relevância, muito bem. Sem relevância, isso não é bom para o canal, porque a gente faz um sacrifício para estar aqui, não é tão simples quanto parece. Profissionais liberais e a gente precisa trabalhar. Então nós estamos abrindo mão do nosso tempo para tentar qualificar a vida de vocês. Então, curte aí pra gente, passa para um amigo, indica, compartilha, vai lá no sininho, deixa ele pretinho, bonitão, dá uma pancada lá no dedo lá e tá tudo certo. Obrigado. Aliás, o primeiro episódio lá que eu fui chamado, né? Mais uma vez, obrigado pelo segundo convite. Tamo junto. A gente quebra bastante tabu, então vale a pena dar uma olhadinha nos outros vídeos. Vale, galera. Acreditem nisso. Coisa legal. Como falei, são distintos, não tem uma linhazinha de conduta, tá bom? São pessoas que podem, em algum momento da vida deles, eles cruzam o caminho deles e vão qualificar a sua vida também. Bora lá, Lê. Fica à vontade. Sou Alexandre Balbi, tenho 29 anos, sou coordenador lá da Clínica Trainer, sou proprietário junto com a minha esposa da IMES, o Instituto Médico de Esporte e Saúde, sou professor universitário, sou personal trainer, atendo, né, como nutricionista, então tem bastante atuação aí. É quase um escravo, né? Tem jogador de atleta. É quase um escravo. Em 2012 o Júlio já foi batido, já faz tempo já. Mas, todas as minhas atuações são dentro, né, da nutrição e da educação física, tenho as duas formações. No caso aí, como eu falei, tenho 29 anos e é isso, né? Acho que a apresentação, a gente tá aqui na Trainer aí, são 9 anos já, que eu tô... Um adolescente lá. De estagiário, né? Sim, segundo semestre. Sim. Meu aluno da faculdade, olha agora é um professor universitário. Não tinha orgulhoso, nada, né? Muito orgulhoso. Sem barba, de óculos. Bolsista CNPq, aluno pesquisador, todo nerdzinho. Exato. Porque as pessoas acham que a vida é fácil, os caras estão aí. Ixi, tranquilo, olha onde eles estão, onde eles chegaram. Não é só treino que ficou para trás, tem muita coisa na vida da gente que está para trás e é isso que a gente vai demonstrar aqui agora, ok? Como da onde surgiu a ideia? Alguém te chamou, alguém olhou para você e falou, cara, você tem um shape legal? Não, eu fico a sua cara, não sei, viu você treinando. Cara, como é que alguém chega e fala assim, você é um fisiculturista? Te convidaram? Fala, se eu ficar perguntando aqui, Sim. tem 500 perguntas para fazer. Eu vou falar onde iniciou essa minha paixão pelo esporte, né? Tanto pela musculação e também pelo fisiculturismo, né? Então eu comecei a treinar com 14 anos. Eu era muito magro. Eu era chamado de pirulito, muito magro. Do bairro e vamos que vamos. Só tinha cabeça. Isso era em Salesópolis. Lá ele. Aí tá famoso. Pois é, aí eu comecei a treinar e comecei a gostar do esporte e eu comecei a acompanhar o fisiculturismo no começo do YouTube ali. Então, o único que competia mesmo, que divulgava, era o Felipe Franco. E eu olhava aquilo e falava, nossa, Felipe Franco. Men's Physique é a competição, a categoria que você quer competir agora, né? Exato, categoria de bermuda. Isso. Bem, galera, então, explica pra galera o que é o Men's Physique para desmistificar um pouquinho, porque as pessoas acham que fisiculturista de sunga e competindo. Exato. Nesse caso, não. Quer falar pra galera? No fisiculturismo tem várias categorias, né? A mais conhecida é a de sunga, que é o bodybuilder, né? Que é os caras gigantes. Aí antes dela tem a Classic Physique, que é uma sunga preta, né? Que agora está bem na moda, principalmente pelo Seban e o Ramon, né? Que é o brasileiro que representa a gente nos campeonatos. E abaixo tem a categoria de bermuda, que é a Men's Physique. Né? Então a intenção é mostrar o quê? É um shape de praia. Aquela cintura fina, ombro mais largo, né? Aquele V-tape, né? Que é sem mostrar as pernas. A panturrilha conta como desempate, mas o importante é o quê? Cintura fina, aquele abdômen fibrando, ombrão e um shape de praia mesmo. Braço. Isso. Um braço proporcional ao shape. Só isso basta. Só isso tá roubando muita cena, não. Senão, inclusive, pontua contra. Tá. Se for muito grande. Volumoso em relação ao tronco. Escapular, principalmente. Tá. Ok. Exato. Então foi nessa categoria que eu iniciei. E quando eu entrei para o time da Trainer, né, um dos professores
olhou, ele chama Henrique Leite, abraço Henricão. Meu que paciente, amigo meu de longa data. Meu Legal. paciente, inclusive, é um dos meus atletas que vai Isso, o Henrique vai subir também. Exato. Ele olhou e falou, cara, você já pensou em subir? Eu falei, é um sonho, sempre tive vontade. Aí ele falou, pô, te ajudo. Bateu. Eu converso com o Ale. Aí eu conheci o Ale. Falei, Ale, eu sou Yuri, eu quero competir, tem como me ajudar? Tem. Aí o Ale passou o treino, o Ale passou a dieta, o Henrique passou o treino junto com o Ale e toma, se vira. Aí só foi, treinei, comi, fiz a dieta e descansei, porque eu tinha uma noção como é uma preparação. Fala a verdade, vai. Todo mundo tem a noção, né? Todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim, o que é contraindicado, o que é indicado. Não estou falando ao nível do fisiculturismo, longe disso. Sim. Mas o ser humano, em média, a população sabe, cara, que comer embutido é ruim, que tomar refrigerante é ruim, que tomar excesso de cafeína é ruim, que comer gordura trans é ruim, saturada é ruim. Todo mundo sabe, mas no fisiculturismo é diferente. Né? Então, ela não é só quantitativa, mas ela é muito qualitativa, não é isso? Exato. O que difere realmente pro fisiculturismo é a periodização do treino junto com a finalização, preparação. Então, assim como uma pessoa não quer subir aos palcos, ela precisa ter um treino ideal, uma dieta adequada e um descanso. É a tríade ali. Né? E eu treinava fofo, né? O famoso treinar fofo, comia errado, tomava ali comeu muito errado. Ele comia muito errado ou... Não o suficiente. Não o suficiente. Porque mas ele também não treinava você sempre teve um shape mais magro, assim, né? Sempre foi. Ou não? Assim, a cintura. Não, eu sempre tive um desenho ali, uma carcaça, né? A atenção do Henrique, claro. Uma carcaça. Tá. Quando eu mostrei o abdômen... a capa do Batman, mas também não tava porque eu já treinava pelo menos 3 vezes na semana, fazia capoeira, tinha outras atividades. Ok. Era bem ativo, né? Tá. Mas eu nunca imaginei que em pouco tempo eu ganhei o quê? Uns 9 quilos de massa magra. Eu comecei com 13% de gordura e finalizei com 4%. Então, assim, um período de 6 meses. 13% de gordura, para quem não é um atleta, já é um percentual bem legal, né? Inclusive, tem até as fotos, não sei se dá para colocar uma das fotos. É o objetivo de muita gente. Exato, é isso que eu ia falar. É que, na verdade, com mais da metade da população com sobrepeso, isso hoje em dia é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo, muito bom mesmo. Nós, hoje, galera, só uma coisa aí, um dado legal. Isso aqui, ó. Um dado interessante para a galera as marmitinhas aqui. As marmitinhas. Deus. É que esse protocolo que normalmente a gente usa nas academias e consultórios, tal, de prega cutânea, o compassinho lá, com 7 dobras, só a diferença. É de que o percentual de gordura para homens gira em torno de 13% a 17%, um adulto jovem. Então você já estava na faixa do mínimo, né, cara? Você já começou bem, né? Já tinha realmente uma genética, isso chamou realmente a atenção. Chamou a atenção. Olha isso. Mas eu nunca imaginei chegar nesse estado, que foi o oblíquo ali, tudo, né? Que na verdade a gente teve 4 meses só para preparar, então não dava para colocar muito volume. Ainda mais num físico onde tem dificuldade de ganhar massa muscular, tem mais facilidade para perder gordura. Então, como a gente sabia que ele não ia ser o maior do palco, vamos ter um shape mais bonito e mais seco. Galera, só para lembrar ali, vai olhando... tá branco de um lado, tá dourado. Tá dourado não, tá pintado. Né? Isso dá pra falar isso pra galera, pra eles entenderem por que isso. É o tom de frango de padaria, né? Isso, exatamente. A luz do palco galera, é muito forte. Eles são pintados, tá? E aí, obviamente, tem todo um jogo de luz, etc. Exato. Galera, é uma competição. Pessoal, é o seguinte, uma pessoa muito branca, só pra deixar um pouquinho claro, uma pessoa muito branca com a luz muito forte do palco, que normalmente é um teatro, algo do tipo. Fica pálido, né, cara? Esses detalhamentos, eles se apagam, porque a luz estoura, fica aquela coisa brilhosa ali e tal, não dá pra ver muito bem. Então, com um tom um pouco mais escuro, você contrasta ali, você consegue ver mais corte, mais detalhamento, e você não passa essa luz de volta estourando. Você preserva a qualidade de detalhamento. Então, o atleta, quando ele está no palco, você vai ver que realmente faz diferença. Uma pessoa pintada e não pintada. Você vê assim, é muito estranho, todo mundo com aquela pigmentação igual, mas é, inclusive, também uma maneira mais uniforme para ter mais critério de avaliação. Sim, claro. E diz uma coisa para mim, qual a diferença de peso aí?
Eu tinha iniciado o projeto com 76 E quilos, no dia da competição? 13% de gordura, tava com 73 7,3. Só 3 quilos a menos. a menos, com uns Dá uma uns olhada. 4% de gordura. Aí, ó. Mas ele ganhou bastante massa muscular. Então, né? mas é exatamente isso que eu queria chamar a atenção. Então você olha, você fala, acha que ele está menor por causa a cor da tinta, ela parece que deixa você menor, mas você não está menor, cara. E você está com a foto, talvez ela pareça um pouco mais distante, né? A foto do pintado Sim. com o que você está aqui. Sim. Então parece que está um pouco menor, mas, cara, são só 3 quilos de diferença. Não, e Show, né? E Show. se você for Show. analisar o ângulo da câmera, valoriza muito Sim. mais o tronco que está de cima. Sim. Ou seja, aqui o tronco dele está mais valorizado Aham, no antes aham. do que no depois. Sim. Então, Legal. Se Show tira de de bola. cima, vai ficar maior ainda. Sim, verdade, verdade. Mas uma coisa que o Ale falou é verdade. A gente fez a preparação em 4. Por quê? O primeiro mês eu errava muito. Tempo de fazer as marmitas, cozinhar. Aí não tinha tempo, pegava o arroz da avó ali que tava faltando para complementar na balança. Vai que vai, né, O meu? problema, no começo o problema não é nem o sal, é o óleo, aquele arroz que até brilha de tanto óleo. Como é que é o... É gordura, né? De carnaval, né? Não, o carnaval é isso, né? O carnaval é todos unidos, né? Aí é aquele... Desculpa, o arroz japonês, que é todo grudado. Sim. O das nossas avós, as mães, é tudo com óleo, tudo soltinho, né? Bonitinho. Aquela banha de porco. É bom que demais. delícia, meu, que delícia. Mas assim, é diferente, né? Então o erro maior foi no início mesmo, foi a Foi no dieta. início. Acertar a dieta e a quantidade, porque não dava Você fome. faz toda a sua alimentação? Hoje sou eu. Tá. Hoje eu faço toda a minha Legal. alimentação. Legal. Então, inclusive, quando eu vou hoje eu moro em Mogi, Dá mas pra quando eu botar a vou... foto das das marmitinhas, marmitinhas aí pra galera ter uma Pra mostrar. noção. das marmitinhas. Praticamente Ah, foi 6 meses assim, todos os dias, 4 dessa, mais o café da manhã, que também tá ali, depois a gente mostra. O que mudava é o que? A quantidade de carne e do arroz, que o Ale fazia toda Como a é que é esse raciocínio manipulação. do arroz aí? A manipulação, na verdade, da quantidade de carboidrato e proteína era baseada basicamente nos horários de treino dele. Então, quando variava um fluxo muito grande, tanto para mais quanto para menos de comida, a gente tende a direcionar e favorecer uma glicemia mais estável, maior, um glicogênio mais cheio, próximo do horário de treinamento dele. Dessa maneira, a gente consegue, mesmo não colocando tanta caloria assim, ou às vezes até em déficit calórico, a gente consegue favorecer a performance dele durante o treino. Então, se eu vou... Você dá uma energia para ele treinar. Exato, se ele vai carecer muito Perfeito. de calorias, eu vou simplesmente colocar mais carboidrato próximo do treino para que a performance dele se preserve e a recuperação muscular também seja adequada. Legal, para ir próximo. Isso. Show de bola. Exato. Ficava variando, vocês comentaram comigo em off aqui, 140, 160, 180, como é que foi? O mínimo que ele consumiu de arroz foi 140 durante a preparação e chegou a passar de 300. 300. Eu iniciei com 200. Começou Essa com fase 200. agora. Ah, não. Não, lá atrás. Lá atrás. A primeira dieta dele, a gente fez o cálculo ali, foi mais ou menos 200 gramas de arroz nessas 4 refeições, fora o café da manhã, Então, que tinha pão. vamos ajudar a galera, aveia, para a galera ter uma noção. Porque você fala Tá. 200 gramas de arroz, por refeição. tá? Então, por refeição nós estamos falando em 800 gramas. Eram 800 Isso. gramas de arroz Quanto tem por de dia. carbo para a galera poder entender? Nisso aí? Putz, nisso aí tem quase... Aproximado, cara. Não dá pra... 470 e poucas gramas de carbo, mais ou menos. Vezes Consumo 4 dia. mil e... Não. No caso do total. Total de Total. carbo, das 4 refeições. Então, vezes 4 quilocalorias, nós estamos falando aí de 1.700 quilocalorias, 1.600 quilocalorias, não, um pouco mais, né? 1.700 quilocalorias mais ou menos. Dia só de arroz. Só de carbo. E tem o café da manhã ainda. Desculpa, só de carbo. Carboidrato. Só de carboidrato. Macronutriente. Isso. Macronutriente. Então, galera, tem gente que quer comer 1.000, tem mulher, cara, quer treinar comer 800, uma dieta de 800, 1.000, 1.100, 1.200 quilos, e quer treinar, e quer ganhar massa muscular. Cara, não vai acontecer, galera, não vai acontecer. Então, assim, vamos aqui falar de novo. Chegou a 300 por refeição? 300. 1,2 kg de arroz por dia. Por dia? Tá bom, você engordou? Você ficou barrigudo? Não, Não, inclusive fiquei lógico. mais seco e maior. Fiquei Ficou maior, mas... Aí. Só que na hora certa. Tudo baseado no, não. baseado no físico dele. Então, Sim. assim, era tudo calculado. Tipo, por exemplo, no começo, no final a gente não faz mais composição corporal, porque é o mínimo detalhe, o feeling fica muito claro quando tá piorando ou melhorando. Então, mas assim, era tudo. Lembra? A gente fazia primeiro a avaliação física, depois calculava em cima da quantidade de massa muscular, quantidade de creatina.
Você lembra disso? A intensidade de do água, treinamento, o volume total Não, da semana, tudo entra no Não, como. sim, só que em cima da composição corporal eu pegava, eu fazia continha lá, que eu tinha de padaria, abria a calculadora, né? E ficava contando, ó, com essa composição corporal você vai precisar tanto de água, você vai precisar tanto de creatina, tanto de carboidratos, tanto de proteína, tanto de gordura. Então, assim, muita gente às vezes ficava, não, o Ronnie Coleman comia marmita de não sei quanto. Cara, não adianta, aí sim pode ser que você engorde. Mas no caso ali, se você tá treinando com alta intensidade, como você falou, você não tem como você ganhar comendo um pouco. E outra, o meu basal, em média, meu metabolismo basal é 2.600. 2.600. Então Com é bem quilos? alta. Hoje eu tô com 80. Então, Hoje eu tô com 80 quilos, 2.600 quilocalorias de basal. basal. Mais ou menos isso? 500. Então, e aí a maioria, você pega hoje uma mulher, você faz, ou pela bioimpedância ou e tal, a maioria das mulheres com 70 quilos aí tá com 1.100, cara, 1.200, Baixíssimo, é muito né? pouco, porque a massa magra é muito baixa, né, cara? Eu não sei como é que tá isso, se você tem, você que vive mais com esses testes. Você fez bioimpedância, né? Fiz Pela bioimpedância. bioimpedância. Mas estava de 2.600 basal ou total? Eu acho que foi o basal. Basal? Preciso ver. Precisava dar uma olhadinha nisso aí, porque faz tempo, agora que a gente vai começar a avaliar de novo. E ele não fez essa avaliação comigo. Tá. Ele não fez essa avaliação comigo. A gente tem que ver Porque direitinho. a bioimpedância, galera, ela é muito suscetível à hidratação e desidratação. Exatamente. Isso Então, que eu tenho um pouco de medo. Eu acredito que deve ter chutado um pouquinho para mais pela boa composição corporal. Isso. Deve estar bem hidratado, deve ter dado mais uma... A total dele, entre basal e total, deve estar próximo disso aí, que é o 2.600. VET, né? Valor Mas tudo energético bem, cara, total. se ele tiver com 80 quilos, 2.000 de repouso, de basal, é pra caramba, não é Não, pouco, cara. É bastante, galera. E as mulheres na média têm metade disso. Aí vai comer. Ele come arroz, com pouco sal, sem óleo, Sem óleo. com pouco sal. Um arroz, galera, desculpa, sem gosto, né? Não é isso? meio Você sem tem- gosto. aí o frango é que ajuda a dar um gostinho na comida ali. Mas Sim, o que eu quero dizer assim, aí a galera vai querer chegar em casa, botar óleozinho, 2 colheres de óleo no arroz. Outro, né, Yuri? Quer botar um aginomoto, quer um temperinho não sei do que. Então, É porque isso é treinado também. Porque no começo eu senti falta do tempero. Depois eu fui remodelando a minha mente. Eu sempre fui disciplinado. Então eu sabia onde eu queria chegar. Aí eu fui remodelando a minha mente para quê? Para que aquilo que eu estava comendo era uma obrigação para um objetivo final, que era competir. era sua motivação. Minha motivação. Aquilo ali é a sua realidade do dia. Exato. Eu não correto? descontava a minha vontade de comer, ansiedade ou estresse em comida. Eu descontava outra coisa, eu fazia outra coisa. Mas a comida era uma Inclusive, obrigação. treinar pesado. Era pesado. Descontava no treino, Boa. entendeu? Pose, no vácuo. Tudo, entendeu? Então, galera, eu penso assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que legal, como eu falei, do fisiculturismo natural, em comparando com as pessoas que treinam na academia, assim, na rotina diária, que também não fazem uso de nenhum recurso ergogênico, eu acho que é muito importante isso, né? A qualidade não só do que você come, mas como você prepara o alimento, né? Então, eu vou comer um macarrão. Pô, legal, cara, come teu macarrão lá. Mas aí? Não, vou botar queijo em cima, vou fazer... Cara, aí já não dá, né? Então, as pessoas, eu acho que está na hora, realmente, as pessoas falando assim, olha, precisamos qualificar a nossa alimentação, né? Comer menos açúcar, tomar menos refrigerante, comer com qualidade. Com qualidade você come bastante, você fica saciado, porque é difícil, hein, cara? Fala a verdade. Né? Difícil. No início... Mas que falta é a chamada sustância, Falta. né? Você fala que você comeu bastante, mas você não percebeu, porque não tem muito gosto, né? Você não tem palatabilidade. Exatamente isso. Se você não tem isso, parece que você não tem muito prazer. Porque você fala, amanhã eu vou comer a mesma coisa, amanhã eu vou comer a mesma coisa. Mas hoje o treino é assim também. Hoje eu vou treinar, amanhã eu vou treinar. Amanhã eu vou levantar no mesmo horário, eu vou trabalhar todo dia no mesmo horário. Então, a alimentação, eu acho que tem muito disso. Sim, né? Dessa repetição continuada da coisa correta. E Não é o isso? que você falou também é legal do óleo, porque as minhas alimentações, antes da finalização, eu colocava sal, bastante sal. Não muito exagerado, mas colocava porque me dava força para treinar, tudo, né? Mas quando está em déficit calórico ou não? Mesmo em déficit. Mantém o sal mais alto. O sal ele é volátil, Isso, então assim, você não precisa tirar muito antes. Tá. E como ele não tem acréscimo de caloria, é um pouco contra a performance se você tirar o sódio de maneira prematura. E a gente não zera sódio, a gente manipula, baixa ele, lógico, a ponto de sentir falta, inclusive, Sim, natural. justo.
Só que é um negócio que a gente vai tirar mais pro finalzinho ali, pra diminuir, na verdade, não tirar. Legal. É lá pro finalzinho, não tem necessidade de tirar de maneira antecipada, não. O que mais vocês querem falar? Estou fazendo mais algumas perguntas. Tem alguma coisa que, sei lá, então eu vou perguntando aqui, Sim. vocês querem conduzir isso? Pode falar. O começo que que Senão você perguntou o que me motivou, né? Isso. E além dessa vontade de querer competir, é levar o meu corpo ao extremo, é entender, porque assim, eu sou fisioterapeuta, trabalho com atletas, mas também trabalho público em geral. Eu queria entender como é a preparação de atleta mesmo. Experiência, ter experiência. Que uma vez que a gente tem experiência, nós tornamos autoridade para poder falar alguma coisa. Então, quando vem um atleta para mim e fala, tô com uma lesão, beleza. Aí, além de olhar a lesão dele, como fisioterapeuta, eu quero olhar também, deixa eu ver seu treinamento, como tá a sua dieta, entender isso. Como tá a sua ingestão de água, é muito importante. Muita gente fazendo na orelhada, né? Exato. Tem muita gente fazendo na orelhada, né? Aí, por exemplo, vem alguém com uma dor lombar. Lá e tentando... tem alguém com dor lombar. Aí o cara me fala que não toma muita água. Pô, provavelmente o disco ali tá desidratado, ele tá desidratado, então não tem como ter contração muscular. Então, assim, tudo isso influencia. Aí ele vem pra mim só com uma dor e eu vou lá e investigo mais a fundo e vejo tudo isso também. Então eu quis entender isso aí pra ter autoridade e poder falar, conversar. E até para exatamente cuidar dessas pessoas que querem competir também. Porque eu acredito que em termos de fisioterapia poucos fazem isso. Tem essa vivência que você está tendo hoje, essa experiência de vida, né, mais do que qualquer outra coisa, que te faça entender por que aquele cara está sentindo aquela dor em determinado momento. Que pode ser uma questão de treinamento, pode ser uma questão do acerto da dieta, pode ser uma questão biomecânica ou cinesiológica da técnica de execução do exercício, ou por sobrecarga, ou na divisão do treino do cara. Enfim, tem motivos pra caramba, mas você agora está mais qualificado, como você mesmo falou, para poder contribuir com esse cara. Correto? Exatamente. Eu acho isso top. Fala pra mim o seguinte, treina quantas vezes por semana? Vamos falar um pouquinho de treino agora, tá? Mais treino, e aí você vai linkando, aí você participou também junto com o Henrique na montagem dos programas, da prescrição do treinamento, mas vamos falar mais, né? Você falando, pode falar, o Ale falando do como pensou para prescrever e as percepções que você tinha dos treinamentos em cada das fases que isso ia acontecendo. Perfeito. Vamos lá. Média frequência para cada grupo muscular. 2, 3 vezes por semana. Chegou a fazer, sei lá, full body, treinar 3 vezes por semana como todo. Como é que foi? Vamos lá. 6 vezes Só para galera que treina, porque tá tenso o negócio do low volume agora. O negócio tá alto, todo mundo quer treinar corpo todo 5 vezes, 3, 4, 5 vezes por semana. Vai dar uma pegada aí. E as coisas não são bem assim, né? Vamos lá. Então, lembrando que o Yuri, pessoal, ele não era um atleta de fisiculturismo, então ele já não treinava blitz. E não é o momento de você pegar e estourar um grupo muscular uma vez na semana. Blitz seria um grupo muscular uma vez por semana. Sessão ali uma vez na semana. E qual que é o problema disso? Imagina que se você for treinar quadríceps na segunda-feira, você vai treinar quadríceps de novo só na outra segunda-feira. Um indivíduo que treinava 3, 4 vezes na semana no máximo, né, na época que era a média que você treinava, fazia capoeira, outros esportes, não tinha musculação nem a dieta voltada para fazia capoeira? Ainda faço. Ainda sou capoeirista. Agora não tá podendo fazer, né? Nessa fase aqui. Final, se ele for, você bate nele depois. Não dá pra bater porque ele tá meio grande, né? Mas enfim, aí não daria fazer o blitz. Exato. Então o que acontece? Não passou por esse processo. Ele estava 3 vezes na semana em média para treinar. Então, assim, se a gente passasse por um blitz, a gente sabe que a literatura para o Spitz ou blitz, né, dependendo de como algum autor chama, precisaria aí de acima de 24 séries semanais, mais ou menos. Então era algo que ele não ia suportar. Então fazer a divisão de um ABC, treinando 6 vezes na semana, cada grupo muscular 2 vezes na semana, a gente manteria o mesmo volume semanal, só que distribuindo isso em 2 sessões. Dessa maneira a gente trazia um volume próximo ali do ideal para hipertrofia, que a literatura defende e mostra com evidência que realmente consegue um ganho significativo em indivíduos treinados, tá, galera? Não adianta você pegar um artigo para indivíduos treinados, qualquer estímulo vai ser significativo. Não tenha dúvida. Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando da Fórmula 1, né, da composição corporal. E você, isso no início já foi assim, então você fez já essa divisão já foi chamada ABC. Foi para ABC. Tá. ABC 2 vezes na semana.
Fazer Tá. o treino A na segunda, treino B na terça, treino C na quarta. Aí depois ia repetindo. Na quinta fazia o A de Ok. novo. Aí 6 dias de treino para um descansava dia no de domingo. descanso. Isso. Legal. Exato. Legal. E evoluiu, isso eu falei, vamos falar assim agora em termos de... Galera, eu vou usar um termo que talvez boa parte das pessoas não conheçam, chama-se volume load. Volume load é o volume total de treino. Teoricamente, você somaria o número de séries vezes o número de repetições, sei lá, 3 de 10, 30 repetições, com 100 quilos de supino, 3.000 quilos. Tá bom? Então esse seria o chamado volume load. Não vamos chegar a isso, não tem cabimento. Mas qual era o volume load só de séries semanais? Vamos falar só das séries, não vamos falar de número de repetições. Como é que foi manipulado isso nisso? Hoje em dia, na literatura, estão colocando entre 6 e 20 séries, em média, né, para hipertrofia. Tem gente escrevendo livro atualmente falando desse número. Como é que vocês trabalharam isso? Como é que você sentiu? Como é que você prescreveu? Como é que você sentiu isso? Quando foi bom treinar com um número de séries totais menor? Quando foi treinar maior? Você teve você falou, cara, a partir daqui não está rendendo. Sim. Como é que você pensou primeiro para montar e depois você fala o que você pensa, como é que você sentiu? Pode ser assim? Então, é que no... E se teve, né, cara? Se isso foi uma coisa Sim, fechada ou não, né? na verdade, isso é muito interessante. É algo que eu como vou fazer a prescrição do treino dos nossos alunos, assim, de maneira convencional, Sim. eu levo isso muito em consideração. Só que agora o feeling no fisiculturismo, principalmente de um atleta no qual você não treinou antes, você tem que ir muito de acordo com o feeling do como a musculatura, ponto fraco dele, tem respondido. Então, muitas vezes esse volume load, por exemplo, do latíssimo no dorso, por exemplo, que é dorsal aí, e do deltoide, é algo que ele tinha muito pouco, pelo que a categoria pedia, a gente teve que acrescentar e fazer um volume load maior, a ponto de fazer 4, 5 exercícios aí, com 4 séries, sendo 3 delas válidas ali de fato, com falha concêntrica, e já em outros nem tanto, fazendo uma regressão, porque no papel, quando a gente fala sobre musculatura agonista e antagonista para os nossos alunos de maneira mais convencional, a gente está pensando inclusive num olhar às vezes até de voltado para a reabilitação. O cara está vindo de uma lesão onde o quadríceps dele está muito maior que o posterior, Um então assim, tem uma desigualdade de tensão, uma falta de equidade, uma musculatura estabilizadora imatura e tal. Sim. Então equalizar esse volume é muito importante. Agora, quando a gente fala do fisiculturismo, não, a gente tem que trazer o que está faltando. Então muitas vezes essa resposta ela não vem por uma questão genética, por uma questão nutricional. Então a gente começa a manipular o volume de acordo com o que o físico dele está pesquisando, está precisando. Então não é algo só funcional, estático, e um volume extremamente calculado vai entregar exatamente aquilo ali. A gente sabe que origem e inserção para uns ou para outros vai favorecer mais ou menos determinado grupo muscular. Sim. E isso a gente não corrige no treino. A gente vai acabar corrigindo, na verdade isso a gente não corrige. Na rotina semanal. Exatamente. Não é uma forma de... microciclo. Exatamente. Não é uma receita de bolo ali, não é uma fórmula mágica. A gente tem que ir dando esse estímulo conforme a necessidade e a carência do atleta. Podemos ser mais específico? Sim. Aonde era a carência? Qual era o grupo ou os grupos musculares que, entre aspas, era a sua deficiência? A gente vai começar do início. Para continuar lá no volume load. Tá? Sim. Se esse era a sua deficiência, quanto mais você treinou e qual foi o maior volume que você treinou? Para a pessoa tomar uma noção. Ajuda a galera. De início, assim, a gente pensou na categoria primeiro. Então, qual era o projeto? Subir na Men's Physique. Qual é a prioridade? Ombro, peito, costas. Eles são Men's Physique. Men's Physique. De bermuda e a panturrilha, como você falou, para decidir o campeonato. Isso, inclusive na finalização... O braço, como todo mundo chama, e a gente costuma chamar no musculação, é acessório. Só ficar seu braço, vai subir seu braço não dá. Então, mas ele não é o determinante, até inclusive, como o Alexandre falou, se for grande demais, pode até prejudicar. Exato. Okay. Inclusive, eu treinava um exercício de bíceps e um de tríceps na semana só. Eu complementava. Por quê? Tá vendo aí, mulheres que fazem 3, 4 exercícios para bíceps e tríceps? Você tem que montar esse tipo de treinamento para mulher com 4 exercícios, com 4 séries, cada um dá vontade de... Não tenho vontade de nada. Se eu tiver vontade, se eu falar, eu vou apelar. Mas é absurdo, né? Absurdo. Absurdo. E o braço é bom, cara. Mostra ali o braço ali. Tem a foto aí mais próxima pra gente ver o braço dele, galera? Só pra ter uma noção de alguém que treinava uma vez por semana, 3 séries, 4 séries. É isso?
Para bíceps? Isso, Tenta 3 passar séries. para outra foto aí, porque aí não vai dar para ver É. direito. Passa, Tenta uma passa foto que pra esteja outra. de frente. É. Aí, ó. Aí, ó. Dá pra ampliar? Olha lá, olha o braço. Cara, Mas tava bom, é. cara, mas uma vez por semana, 3 séries, eu quero treinar 20 séries por semana. Mulher, cara, assim, é um negócio surreal. Que top. E aí, desculpa interromper, mas eu acho que isso valeria a pena a gente chamar a atenção. Aí a ênfase no início foi o quê? A ênfase em peito e ombro. Então era um volume maior de peito e depois... Costas e ombro. Isso, costas e ombro. É que costas no final, quando a gente for começar a secar, as costas estavam entrando, não estava tão legal comparado à frente. Tá. Né? Aí aí a gente remodelou o treino. Peito cresceu, respondeu. Peito cresceu, tá? Deltoide deu uma crescidinha também. Costas nem tanto. Entendeu? Aí é onde realmente... Colocou-se um volume maior de treino. Aí tiramos chegou o de o quê? braço. Aí as costas 20 começaram a vir. séries. Só que daí depois no final faltou um pouquinho mais de deltoide. Foi onde eu intervi um pouquinho mais. Me lembro até que vocês estavam treinando, hein? Exato, Na competição, exato. aquele dia que a gente estava treinando na academia lá. Porque o deltoide medial, galera, ele que, por exemplo, treinava há pouco tempo lá para colocar muita massa muscular, é por uma questão de estratégia, depositar massa muscular no deltoide no ombro aqui, faz com que a largura e a espessura dele aumente. Então isso, estrategicamente falando, em cima do palco, é interessante porque a gente ganha um volume maior, um frame maior, né? Então a gente ganha um pouquinho mais de vantagem. Aparenta ser maior. Não adianta só você estar bom. Sem parecer tá muito bom, né? É o grande dorsal, ó como... Isso em 5 meses. Então, ó como deu volume embaixo, né, cara? A parte da Mais distal, face né? tóraco-lombar ali, ó. Marcou Sim. bem, né? O grande dorsal dele. Porção mais distal para Os romboides também, ó, que diferença. Sim. Vixe, marcou pra caramba. Que diferença, mano. 5 meses, Ave Maria. E do quinto pro 5 sexto meses. mês, Aí melhorou bateu mais aquele, ainda. só pra deixar a galera do É. inveja, Trapézio bateu 1,2 aqui kg também. aí de arroz aí. Bem, cara. Nós vamos comer, não vamos um Um arrozinho. pouco menos já, não tava aí. Aí tava. Foi no quinto mês, acho que tava com 250 por aí. Tava só com 250, só com 1 quilo. Só 250. Só com 1 quilo. Só 1 um quilo de arroz por dia. E as mulheres vão pro... Cara, tô Fora falando as muito mulheres legal, porque né? os homens não são tão pouco assim. As mulheres contam colher de sopa. Eu comi 5 colheres de sopa de arroz. Você comia, se fosse um restaurante, que é 4, 5 de espumadeira. Espumadeira maior, né? Mas o problema é que o Mas- arroz dela é o arroz da gordura. avó, cheio de gordura. Isso, exatamente. Não é um arroz. Amiga, se você quiser ter um chipzinho legal, você vai ter que abrir mão desse arroz do restaurante cheio de gordura ali. Ai, que delícia, olha, tá soltinho. Isso. Mas a Ele tá mudança- soltinho pra você comer e grudadinho na sua célula de pós na hora que você comer. Mas no começo a ênfase foi peito, ombro e costas, e depois foi costas. Aí eu tava treinando 2 vezes na semana costas. Tá. Da quarta pra Dava sexta. quanto? Vai. Quanto você falou assim, cara, eu tô fazendo, sei lá, 20, 24 séries semanais de costas. Não tá, se eu tentar mais, não vai, eu tô cansando. Como é que tá aí? Onde No você começo se percebeu? foram 4 a 5 exercícios, de 3 a 4 séries, vamos colocar de 15 a 18, 19 séries. Depois dividimos por semana. Isso, então. Aí depois dividimos. Nós temos alunos da academia, eu sei, eu vejo lá, que os caras estão treinando. Os caras que não são competidores, são alunos da academia. E a gente vê que são pessoas que vêm com treino de fora. Então fica lá no celular olhando o treino. Os caras fazem 4, 5 exercícios só para grande dorsal. Não tem nem romboides. Galera, romboides, ali o adutor de escápula, o meio da escápula tal, adutores, isso. Não tem. Não tem no treino do cara. O cara tem 4, 5 exercícios para grande dorsal. Então, e nada para os romboides. Então, assim, é um negócio surreal, cara. E um volume de treino absurdo. E perigoso pro ombro, né? Porra. Porque na verdade Sim. O cara manda 6 séries 6 séries não, 6 exercícios para peito Então, e não manda uma remada média, não manda Nada, uma não tem. Nossa, é impressionante. horizontal. Pô, ainda mais a gente falando sobre mandito aqui, o negócio é surreal. Cara. Surreal. Então, assim, para pensar, né? Vamos pensar. O que qualificava, né? Você falando em volume. Chegava uma hora, você falava, cara, não dá mais? Você Exato. sentiu isso? Sim, Você percebia aí. isso? Sim, inclusive quando eu. No quarto pro quinto mês, quando eu tava com volume bem alto, tanto comida, treino, porque vai aumentando a alimentação, vai treinando mais pesado. Vamos lá, né? Sábado era pra mim o pior dia pra treinar, porque é onde eu tava realmente moído. Moído. Inclusive, eu mandei mensagem pro Henrique falando, ó, eu acho que eu vou me lesionar, não tá legal isso aqui. Aí o que ele fez? Tira um dia de treino. Aí eu fiquei 2 dias sem treinar. Segunda-feira tava novo. Aí entra no quesito o quê? Controle de carga.
Eu, como fisioterapeuta, eu aplico isso nos meus pacientes, controle de carga, que é o quê? Volume de treino, percepção de esforço e o tempo de treino. Então, minha percepção de esforço estava muito alta, né? O que é percepção de esforço? Então, assim, numa escala de 0 a 10, 0, nenhum esforço, e 10, o pior esforço que você já teve. 0 a 10 é a escala de Omni, né? Isso, exato. Mas antigamente a gente conhecia como escala de Borba e esse cara adaptou o chamado Omni, né? E ele criou essa escala 0 a 10. Legal. Perfeito. E aí eu você percebi. já estava batendo 9 e 10 já no sábado. Exato, eu estava fazendo o mesmo treino praticamente, com as mesmas cargas, só que eu estava cansando mais. E, inclusive, meu ombro direito começou a reclamar. Opa, calma aí, tá errado isso aqui. Aí o que eu percebi, não era o treino errado, era o descanso. Era Eu o tava com volume overtraining. total de treino. Exato. Estava excessivo. Aí eu descansei um dia, na segunda-feira. Então você fazia, vamos brincar do ABC, tá? ABC, AB, não tinha o seu, C era segunda-feira da outra semana. Sim. Aí você, Fazia o rodízio. isso, e rodava você tinha uma normal. variabilidade Só na que- semana. Cada semana você começava com um grupo Sim. muscular diferente. Só Isso que é isso interessante. meio que não é Mas isso foi seu, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Exato. E também isso também, galera, é importante lembrar que mesmo que no fisiculturismo natural, isso não é saúde, a gente está buscando performance. Então, como a gente falou, ele queria ganhar peito, tinha que ganhar peito, tinha que ganhar costas, ganhar ombro. Ou seja, tudo envolvendo a articulação da glenohumeral natural, que em 4 meses, o que não é o certo, que a gente fez foi uma loucura, mas uma loucura boa e histórica, né? Pegamos top 2 aí na segunda maior liga natural do Já nós vamos falar dos Brasil. resultados. Foi histórico, foi muito legal o que a gente fez, mas assim, querendo ou não, tem que ter um pouco de loucura, né? Porque senão a gente não abraça essa causa. Porque eu cheio de trabalho na cabeça, ele cheio de trabalho na cabeça. E fazer isso no esporte natural no Brasil, que não tem na retorno academia lá, financeiro falando, nenhum. Rapaz, tá vindo aí pra trabalhar Exato, com a exato. gente aí. Tem que gostar, mano. Tem que gostar. E você falou uma coisa agora que me veio à mente aqui a pergunta que eu quero fazer agora para você. Quanto você treinava antes? Qual era o número de séries para grande dorsal e deltoide que era o seu ponto fraco? Você já treinava bastante? Não, treinava bem menos. O que é bem menos? Você treinava 3 vezes por semana ou o corpo todo? Não. Por exemplo, fazia o ABC, Tá. só que fazia 2 de peito, 3 de costas, 2 de bíceps, 2 de tríceps, perna, 2 para quadríceps e 2 posterior glúteo. E não treinava com intensidade. Não. Tem que ter carga. Não tem como, tem que ter carga. Carga assim, é intensidade. Tem que ser intenso. Os treinos são todos montados para treinar até a falha. Tinha ali, hoje em dia é muito comum a gente chamar repetição de reserva. Eu acho que 1 ou 2 dá pra gente perceber. Tem gente que fala, não, eu paro com 3 repetições. Desculpa, por que você para 3? Como é que você sabe que você vai fazer mais 3? Cara, 1, 2, agora 3 é impossível você falar que parei. Você gritar com o cara ali, você tira mais 5, 6, 7 repetições. Porque a força todo é mental. respeito, eu treinava em dupla, agora falar, Sim. vai, cuzão. Então, você tem alguém ali motivado como você, porque é uma motivação maior do que competir, do que subir no palco e tal. Então, o seu volume era menor mesmo. Era menor. Tá, Era menor. ok. Por exemplo, eu saía da academia sem estar Do jeito que fadigado. entrou. Do jeito que entrei. Era bem isso. Se tivesse cabeludo, no máximo mexia com o cabelo, né? Inclusive, eu tinha até mais dores musculares, até articulares, do que durante a preparação. Por quê? Aí entra nessa questão da recuperação. Eu não me recuperava tão bem, não dormia tão bem, não comia tão bem. Tá. Então, meu corpo, ele se machucava porque o treino... Vida, né, galera? Fala aí. O treino, ele é lesivo. Você tem que mudar a vida, né, cara? Não é o treino, não é só alimentação, não é só o sono. É a combinação dos fatores, tudo, cara. Esse tripé ele é fundamental. É mudar o mindset mesmo. Vamos lá, estamos falando. Então, os músculos, grupos musculares deltoide e dorsais, bateu máximo 20 séries totais na semana aí, é isso? 20, talvez um deltoide pouco um pouco menos. Não, deltoide um pouco menos. 16 a 20 séries no máximo. Da dor também. Isso. E na verdade o deltoide a gente tem que pensar no quê? O volume do deltoide a gente tem que computar não só para a cabeça medial, né? No caso na porção medial. Então a gente tem o deltoide anterior, ele é muito solucionado, é muito solicitado no treino de peitoral, principalmente os movimentos aí para os inclinados da vida, né? Super inclinado, crucifixo inclinado. Então, no caso, a gente já computa isso como um volume indireto, já que muitas vezes é bem direto, né? Então, a gente sabe que o deltoide num super inclinado, principalmente para estimular bem essa região clavicular, a gente inclinava um pouco mais do que aqueles 35 graus ali.
Porque daí, como a gente está falando de detalhamento, a gente está falando, não, mas ativa mais o peitoral. Dane-se, E como ele falou, começou a sentir o ombro. Exato. É isso? Precisa respeitar isso. A gente tinha 4 meses para colocar um físico incrível para ele ser competitivo, para competir contra um cara que estava há 3 anos competindo, sendo que 2 anos o cara era campeão overall. Quase busquei. Quase busquei. Então, assim, o que a gente ia fazer era uma loucura mesmo. Uma loucura. E aí, lógico, com o pingo de sanidade que a gente ainda tinha, a gente tinha que diminuir o volume de deltoide, o que não teria problema. Porque assim que eu fizesse a injeção de carboidrato e eletrólito antes de subir ali no palco, onde já ia inchar, ia fazer o pumpzinho ali para poder. Aí a gente falou, beleza, a gente dá um pump um pouco maior para deltoide de latíssimo para compensar essa carência e respeitar a recuperação da articulação dele. Eu queria chamar a atenção aí, se vocês quiserem somar o que eu vou dizer. Hoje há um consenso na área do fisiculturismo, do treinamento de força, do treinamento de hipertrofia, de que a série que mais, a principal série para sinalizar a hipertrofia é a primeira, certo? Então, hoje, a sua primeira série, galera, ela tem que ser a sua melhor série. A sua segunda tem que ser a sua segunda melhor, a terceira e a quarta. Pô, mas se eu treinar com tudo que eu tenho para sinalizar a hipertrofia, eu tenho que treinar até a falha máxima já na primeira série, como é que eu vou terminar minha última série se eu tenho 4 exercícios com 4 séries? Então, cabeça dura, você não faz isso. Você treina menos do que isso. Entendeu? É isso que hoje a gente tem conversado com as pessoas. Hoje, na nossa reunião técnica, né, lá na Trainer, a gente faz reuniões técnicas lá, bastante frequência e tal, e eu estava chamando a atenção para isso. Não sei se na hora que a gente estava conversando, eu tenho um artigo, eu vou um dia puxar esse artigo aí. É assim, se você treinar uma média de 1 hora, galera, de treino, treinando durante essa 1 hora de treino que você tem, você treina no máximo 15, no máximo 20 minutos. Porque você para pensar, minha série tem 20 segundos. Eu tenho 1 minuto para descansar, então 1/3 eu passo tempo treinando e 2/3 eu passo descansando. Se eu fizer todos existe 1 minuto de intervalo, todos eles. De todos os grupos musculares dá isso. Como eu não consigo, porque eu treino exercício eu só fico 2, 3 minutos, na média, em 1 hora você vai treinar 15 minutos só e vai ficar 45 minutos parado. Tem artigo, se eu não me engano, esse artigo falou em 12 minutos. Deu 1 hora de treino. Como pode, cara? Para pensar, se você está treinando 15 minutos, você ainda vai treinar fofo. Aí não dá. Aí não dá, né, gente? Então, assim, eu gostaria só de chamar a atenção de você que hoje faz musculação, que está treinando. Galera, você não treina nada, cara. Eu dei uma aula de spinning outro dia com essa relação, uma aula de 45 minutos, fomos pedalando com intensidade de 13 minutos de 45 minutos. 13 minutos pedalando. A hora que eu falei, galera, os pedalaram só 13 minutos, não é, Marco? É impossível, porque eu estou detonado, eu estou acabado aqui. Porque você se dedicou, então você vai ter o benefício dos 13 minutos que você pedalou. Então, galera, isso eu quero, por que eu quero chamar a atenção agora disso, falando de treino? Intervalo e recuperação. Como é que vocês manipularam isso? Como é que você percebeu? O treino de uma série de 1 minuto de pausa é bom para você, 1 minuto e meio, não precisa de 2. Como é que você pensou para escrever e como é que você percebeu o treino? Vamos lá. Então, no prescrição geral para hipertrofia, eu gosto de trabalhar com no mínimo 2 minutos. 1 minuto e meio a 2 minutos ali na média. Só que na fase final, a gente tem que recuperar, inclusive, essa restituição do sistema TPCP, glicolítico dele. Então, a gente acaba fazendo até um intervalo um pouquinho mais generoso de como ele estivesse sentindo. Isso, Eu começava o primeiro intervalo com 1 minuto e meio. E se eu visse que realmente a carga já estava pesada e meu esforço já estava bem alto, aí eu aumentava 30 segundos. Então, 1 minuto e meio. Percepção subjetiva. Percepção, exato. Ali, na hora. Exato. Preciso recuperar, sei lá, 80%, 90% eu preciso entrar debaixo desse peso, entre aspas, vou puxar esse peso, tendo a certeza que eu vou realizar aquele número de repetições que foi prescrito para mim, é isso. Isso, perfeito. E isso, naturalmente, você marca o tempo? Sim, eu marco, eu cronometro no relógio. Também. Aí, tô cronometrando aqui o nosso podcast. Cara, a galera fala assim, pô, você fica lá, você não conversa muito. Cara, eu tenho 1 minuto e meio, 2 minutos, ou às vezes em 2 minutos eu faço 2 exercícios distintos para grupos musculares diferentes, com 2 minutos e meio de recuperação, para recuperar o sistema TPCP. Então, me é possível fazer. Como é que você controla isso? Vai lá no relógio, bonitinho.
2 minutos, a hora era para fazer, mas puta, acho que ainda não vai dar. Espera mais 15, 20 segundos, Sim. não importa. É isso. Exato. Feeling. Desde o começo, eu nunca me auto-sabotei. Por exemplo, vou fazer essa série mais ou menos. Não, desde o começo era pesado. Né? E isso meu corpo foi aceitando. Então, a cada semana que eu repetia o treino, aquela carga já estava se tornando mais leve. Aí eu aumentava o peso de acordo com a demanda. Ih, tá vendo, galera? Tá vendo? Você que tá na academia treinando aí, fazendo seu superinho com 15 quilos de cada lado, 20 quilos. A menina tá fazendo leg press com 100 quilos, 120, 140 quilos há meses, há anos. Tá errado, cara. Isso tá errado. Vamos lá. O que mais a gente pode falar de treinamento pra galera? Você fala, cara, isso aqui era legal para ajudar as pessoas. Vai Vamos ser lá, bacana isso isso aqui, serve que, pra vocês dois. que atualmente está crescendo muito, mas é o que? Um bom treino, ele provém de um bom aquecimento. E o aquecimento é o que? Tanto a parte de ativação muscular, quanto a parte articular, feito com os exercícios de mobilidade. Aí eu já entro na minha área, na fisioterapia. Então, tem um parceiro lá da Trainer, Rodrigo Marcondes. Abração, Rodrigo. Abraço, Rodrigo. E ele foi meu fisioterapeuta. Então, ele iniciou na verdade, eu iniciei o meu treinamento baseado na avaliação fisioterapêutica. Avaliação funcional que vocês fazem Exato. quando os alunos entram na academia. Exato. Então, essa avaliação funcional mostrou algumas disfunções, principalmente no meu ombro direito, que é onde eu estava trabalhando, de mobilidade e também encurtamento muscular de posterior de coxa. Né? Isso apresentou. Putz, como tem, né? E minha parte de força estava excelente. Eu era uma pessoa Equilíbrios forte funcionalmente. Os hemicorpos direito e esquerdo estava legal. Exato. Mas o que realmente estava abaixo era a mobilidade articular e a flexibilidade posterior de coxa, que eu já tenho um encurtamento muscular desse grupo. Né? Legal. Então, antes do meu treino de força, eu fazia pelo menos 10 minutos de mobilidade e ativação muscular. Né? E aí eu já puxo um gatilho que tem um artigo bem legal de um autor chamado Van Meckler. Em 1983, ele criou ali um sistema de prevenção de lesões. Então, ele baseava em 4 etapas. Né? E isso a gente usa também no nosso dia a dia. Que era o quê? Primeiro, saber a incidência, prevalência de lesões e a sua severidade da lesão em um determinado grupo. Né? E a segunda etapa seria o quê? A parte do mecanismo de lesão. Então, em pessoas praticantes de atividade física na musculação, né, teve uma incidência de dor no ombro devido à falta de estabilidade da glenomeral. Isso. Tô dando um exemplo. Ele fez uma base ali. Aí na terceira etapa era o quê? A terceira etapa era a intervenção baseado na etiologia da lesão e o mecanismo da lesão e depois a reavaliação. Então, por exemplo, qual é a maior incidência de lesões em praticantes de musculação? Dor lombar. Mas em atletas de fisiculturismo é dor no ombro. Muda o contexto. Como a gente falou até agora há pouco, aí, pelo volume de treino sobre essa articulação. Exato. Porque os praticantes de musculação, aqueles que não são atletas, têm uma deficiência em estabilizar o movimento. Né? O core, né? Vamos dizer assim. Exato. O core é uma consciência corporal mais baixa. Já o profissional, ele tem o quê? Um excesso de treino. Então, ele entra no estado de overtraining. Aí, a articulação que mais precisa ser estável é o ombro, porque quanto mais movimento, mais estabilização. Sim. Por isso que ele tende a ter uma dor no ombro. Né? Isso que é legal. Então, o bacana desse estudo... Né, faz sentido. Exato. E eu apliquei isso em mim. Né? Lembrando que aplicar é o treino e não bomba. Né? Brincadeiras à parte. Não, sim, claro. Porque isso você faz constantemente ou você fez mais no início, principalmente para essa retração de isquiotibiais que você tinha? Foi mais intenso, mais volume, mais tempo. Isso. Hoje dedica menos tempo, porque obviamente você evoluiu nesse quesito. Exato. Não é isso? Hoje você precisa menos disso. Exato. Então, você faz uma forma mais preventiva, não é isso? Perfeito. Uma manutenção. Manutenção, perfeito. Tá. Então, uma vez que eu conquistei a disfunção que eu tinha, por exemplo, encurtamento posterior, já cheguei na janela de função. Legal. Agora eu faço a manutenção para não regredir, porque cada indivíduo tem a sua tendência a
a ter uma disfunção, não tem como. Eu posso ter uma disfunção posterior, o Ale pode ter uma disfunção de core, você uma disfunção do lombar. joelho ali, lombar. Exato. Verdade. Por isso que é importante a avaliação. Sim. Entendeu? Então, a partir disso, eu comecei a analisar, planejar e falar, não, eu preciso dar ênfase mais nesse grupo muscular, pensando em prevenção de lesões. E posso fazer uma pergunta baseada nisso aí? Claro. Você se machucou treinando alguma vez? Não. Fora essa dorzinha no ombro aí que você falou? Não, você não me sentiu esse lesionei. desconforto? Não se machucou? Não. Dos 3 atletas, alguém se machucou? Que você Não, vai da- com eles, esses 3 que você vai? Não, da agora. Ele mais 2? Sim. Yuri mais 2. Yuri mais 2 atletas que eu vou levar agora. Alguém se nesse machucou? campeonato. Você Não, lesionou? Não? ninguém. Isso aí, galera. Dá pra treinar, Mas cara. eu- Dá pra treinar com... Eu acho que uma dica legal, principalmente agora no frio pra galera, pessoal, o aquecimento, como o Yuri falou, é muito, muito importante. No frio, o nosso líquido sinovial, que seria o nosso WD, nosso óleo lubrificante ali intraarticular, ele fica um pouco mais escasso. Então, realizar esse aquecimento... periférica cai. Exatamente. Então, para elevar essa temperatura periférica, esse aquecimento, essa série de reconhecimento, como você queira chamar, ela é muito importante. Não é à toa que a gente faz aquilo ali. Não adianta só fazer sua mobilidadezinha lá e já era e partir pro abraço. Eu sei que todo mundo tem pouco tempo, mas tem que ter paciência e tem que investir numa série de qualidade com segurança. Senão acaba lesionando. Eu acho que é uma dica bem importante, principalmente agora no frio. Mas parece que vai fazer 3 graus aqui em Mogi. Então, assim, é algo que o pessoal precisa se atentar, porque realmente não é brincadeira. Verdade. A musculação é muito legal, né, cara? A musculação em si é um negócio... Eu trabalho com musculação, putz, eu tô fazendo musculação há mais de 50 anos, então eu exagerei, uns 47 anos. Muita diferença. Meu Deus, que Mas, cara, eu fiz no tempo que sentava na academia, você fazia um mês de academia, o cara dava um pulo pra você injetar. Era assim que funcionava. Eram 2 academias só em Mogi, só tinha ferreiro, tomar uma antitetânica para não pegar, porque era tudo enferrujado, era carpete no chão, é surreal. Mas enfim, o que eu quero dizer assim, a musculação é muito legal, porque antes você fala assim, ó, fazer uma série de aquecimento, agora é reconhecimento. Né? Minha aluna chegou, mas você fala aquecimento, não é reconhecimento? Eu falei, então, olha, reconhecimento no esporte é, por exemplo, um cara que vai fazer uma corrida de Fórmula 1. Ele nunca correu naquele lugar, ele vai lá na pista e faz um reconhecimento. Ele faz uma passagem, ele faz 2, ele faz 3, ele reconhece. Reconhecer, né, é você fazer uma coisa que talvez você não tenha feito e vai ser. Eu falei, o exercício não é assim. O chamado reconhecimento hoje nada mais é que o aquecimento. E a gente usa o Feeder Set hoje, né? Que é aquela série muito próxima da carga que você faz. Então, no inverno, eu falo isso hoje, estava comentando com a minha aluna personal, com a Michelle, um beijo para ela. Uma série mais leve, não precisa tanto número de repetições, porque a carga é bem mais leve. Faz uma segunda, faz uma terceira e já faz o feeder set do primeiro exercício para o grupo muscular. Aí, a partir daí, qualquer exercício que vai ver não tem mais reconhecimento, é carga, carga, carga e carga. Porque senão, eu vou pegar 1 quilo de arroz e vou desperdiçar parte dele fazendo aquecimento no outro exercício, que é para o mesmo grupo muscular. Então, galera, não... só se ele for muito diferente, né, daquele exercício. Fiz o supino, vou fazer um fly. O fly é monoarticular, é cadeia cinética mais aberta, você tem uma instabilidade muito grande, cabe você fazer uma ali, aí sim, para reconhecer que foi uma adaptação e depois soca peso, para não jogar energia fora. Por isso que eu falei, né? Como você queira. O que eu acho não foi legal da musculação. Hoje em dia o pessoal fala, não. Reconhecimento. Não, o que eu tô falando é que isso é muito legal. Exato. Mudou a terminologia, só que o nosso aquecimento passa a ser um reconhecimento. É muito legal, cara. É muito legal. Na verdade, se a gente for pegar no fundamento da palavra, tanto o Jonato Prestes quanto o De Salles, que são referências assim, que eu gosto bastante de acompanhar, eles falaram, inclusive, não foi nem antigo, eles deram exemplo prático no podcast, que eles falam o seguinte, o aquecimento, ele tem um papel de elevar a temperatura e elevar níveis de líquido sinovial na sua articulação, aumentar o fluxo de sangue no músculo alvo ali e tal, beleza. E o reconhecimento, ele está mais ligado no neuromuscular, e mais nessa ligação neuromuscular, nessa coordenação motora. Da percepção do exercício que você vai executar. Não sei, você que está aí assistindo o podcast já foi agachar com peso
um pouco mais pesado do que você estava acostumado, parece que a gente tá meio que sambando debaixo da barra, né? Porque a gente não sabe onde coloca o pé. É justamente porque você não tem essa série muitas vezes de reconhecimento. Vai progredindo a carga de maneira progressiva, que esse neuromuscular ele vai sendo adaptado, a ponto de você saber qual o afastamento ideal, onde passa mais segurança, para você fazer uma execução com aquela quilagem que você não está habituado a fazer. Que alguns hoje usam o termo Feeder 7, que é alguma coisa muito próxima, uma coisa da dor. Mas o Feeder 7 é isso. Basicamente isso. Eu vou fazer uma... Galera, só entenda uma coisa. O Feeder 7, você põe um peso próximo do que você vai... Exemplo, faço leg press com 200 quilos. Eu vou colocar ali 160, 180 quilos e vou fazer 3, 4 repetições. Eu não vou até a falha, tá bom? Aí sim, é um reconhecimento, um Feeder 7 é uma série próxima da série que eu vou até a falha. Certo? Mas, inclusive, eu posso até pôr os 200 em algum momento e fazer 3, 4 repetições. Percebeu? Percebi, acertei tudo certinho. Agora eu vou fazer 8, 10, 12 repetições com aquela carga ali. Isso é possível. Tá bom? Então, só para diferenciar, porque a musculação é um negócio muito dinâmico, né? Muito legal. Eu acho isso, do caralho. E sempre tem alguém que surge com um nome diferente, inventando a roda, tradução do inglês diferente, sai um livro diferente, é loucura. E a galera inventando a roda também. Mas justo. O marketing, do jeito que tem que ser feito hoje em dia, tem um pouco disso. Se eu coloco um nome diferente, que nem o próprio Sardinha com ponto zero. Lembra do ponto zero? Ponto zero. Isso aí, os strongmen, o pessoal do LPO, o pessoal que vai basista e tal, o pessoal não cansava de fazer isso. Para você validar um movimento, você tinha que segurar a barra lá embaixo e depois subir. E descobriram que isso tirava o cara do platô, ganhava mais força, hipertrofiava. E falou assim, não, músculo alongado. Mas tá errado? Não. Pode ser uma técnica interessante, dependendo do indivíduo, dependendo da fase que ele tiver. Cargas moderadas com picos de contração isométrica. O cara que faz aquele movimento elástico, que a galera hoje em dia não segura excêntrica nenhuma pra nada. É só largar. Então, assim, talvez fazer isso seja um educativo muito interessante a nível neuromuscular também. Dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, vale a pena. Se o cara vai começar a ganhar força num ângulo no qual ele não tinha especificidade nenhuma. Galera, o que o Ale está falando é o seguinte: as pessoas estão... Em nossa região técnica, eu não sei de onde surgiu isso, que ninguém mais tem contração excêntrica controlada. 2, 3, 4 segundos. A galera vai fazer um agachamento, desce tudo e sobe. É o famoso despencar, né? Então, eu não sei de onde veio isso, não sei quem orientou, se isso veio de um uso, se é preguiça, eu não quero fazer, não sei, vai ficar dolorido, eu não quero. Eu não sei de onde surgiu isso, mas as pessoas estão jogando a principal fase de contração, a que gera maior estímulo de hipertrofia, para fora, né? E o tempo sob tensão, porque aí o número de repetições tem que aumentar. Eu desço em fração menos que um segundo, eu preciso fazer mais repetições. Acontece com a carga cai. E principalmente, galera, você que agacha profundo, quando você desce, até que um fisioterapeuta, se você desce com velocidade, você frear lá embaixo um movimento, com o teu joelho e quadril fletidos a 130, 140 graus, o teu joelho, é que a gente não tem uma câmera lenta, mas o joelho deve fazer uma coisa mais ou menos assim lá embaixo. Desce controladamente e acelera para subir, senão, pelo amor de Deus. Minha teoria é que isso começou proporcionalmente com o volume de tripés que foram aparecendo na academia. Ou seja, as pessoas começaram a filmar mais os treinos delas. As pessoas no Instagram, com tudo cortado e editado, não sabia com quantas execuções válidas e decentes foram feitas aquilo ali. Então, quando você vai postar no seu treino no seu Instagram, você vai postar sua série de aquecimento com 1/3 da carga, metade da carga, não vai fazer. Não vai. Você vai mostrar com a carga máxima. Ninguém vai mostrar a série inteira porque é cansativo. E aí o cara vai fazer uma série ali para 6 movimentos agachando, ele vai filmar 3, 4 bons movimentos, vai cortar, vai mudar para uma transição linda no keep cut, no cap cut que vai fazer lá automático para ele e vai aparecer em outro exercício. Logo o cara que tá ali como espectador, fala, preciso agachar com isso. Cara, olha o shape desse cara, fantástico. Ele não tá vendo quanto ele dorme, quanto de veneno ele usa, quanto de dieta ele faz, quanto ele descansa. O que tá subentendido, esquece. Ou sem veneno, hein? Então o cara vai pegar e vai fazer o quê? Não, simplesmente para poder ter esse físico tem que fazer com a mesma quilagem dele e tenta reproduzir. Só que ele não tem um critério de autoavaliação quando ele tá fazendo aquela execução. Porque ele não tá se filmando, ele não levou o tripé, entendeu? Outro dia mostrou uma menina, uma influencer, ela botou a câmera embaixo, botou o leg aqui assim, diagonal, ela filmando, pegava metade do aparelho. A metade do aparelho estava cheio de carga, não era de carga, não tinha quase nada.
Nesse nível. Você entendeu? Nesse Eu já vi Ela isso botou na um monte de carga de um lado e filmou, e do lado de cá eu tinha metade da carga. Eu vi cara filmando não. Terminou a série de agachamento no Smith, lá na academia, isso. Lógico que eu não vou citar, não. Sim, claro. Mas assim, o cara filmou não, tirou foto da barra, tirou parte do peso, mas lógico, colocou de um lado só, tirou a foto. Ah lá. Aí tirou parte do peso, colocou do outro lado e começou a fazer a série. Só que ele postou no Instagram. Só a metade do equipamento. Aí. É o famoso que se não postar não cresce. Meu, é surreal, cara, é surreal. Então, galera, eu acho que a gente... Não, dá pra gente falar um pouco mais, tá? Acho que a gente tem um tempo aí, mais uns 10, 15 minutinhos, dá pra gente falar. Porque a média do nosso podcast aqui, galera, é 1h15, 1h20, 1h13, 1h15, 1h20. Porque, cara, tem que ter conteúdo. Eu acho que tá super legal aqui, a gente tá nessa troca de alguém que treina, que não é da área do fisiculturismo, mas agora sabe o que é o fisiculturismo. Talvez saiba mais você não, porque você já competiu também. Não, nunca competi. Ah, não? Você treinou, naquela cara. época eu já tive um puta shape. Isso. Já, mas assim, não. Eu sou o único aqui que não teve o puta shape. Então, vocês dois têm um conhecimento de causa maior que o meu, né? Então, assim, vamos falar. Então, nós falamos de volume, número de repetições, média. Tá bom, galera? Não dá para dizer, eu faço X, 4 de 6, 4 de 10. A gente nem trabalha mais assim, né? 4 a 6, 5 a 7, 7 a 9, 10 a 12, 12 a 15 e tal. Em média, vamos dividir da seguinte forma. Para quem está mais no meio, treinamento tensional, com número de repetições baixos. Vamos considerar, para facilitar a vida das pessoas, qualquer coisa abaixo de 8. Pode ser assim? Tá? 6, 5, 6, 7 repetições. E metabólico, pensando acima de 8 ou 10 em diante. Do período dele de treino, desse período todo, teve uma predominância do tensional ou de altas cargas e baixa repetição sobre o metabólico, ou ficou naquela coisa mais entre 8 e 10, 12? Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Então, no caso. Deixa eu aproveitar já, vai. E como é que funcionava o carbo e a proteína nessas condições das diferentes números de repetições? Isso fez diferença? Pensava-se diferente? Boa pergunta. Quando a gente ia depledar ele um pouco mais, baixava o carboidrato, subia a quantidade de repetições. Mas quando queria hipertrofiar, quando a gente queria depledar um pouco mais o glicogênio dele, glicogênio, pessoal, é o estoque de carboidrato que você tem dentro do seu músculo, tá? Que adquire o carboidrato. Exato. Quando você muitas vezes quer depledar isso, tanto para poder incentivar e suprir esse estoque com a quebra da sua gordura, para poder chegar num nível de definição legal, tá? E aí, para poder fazer isso, a gente faz o quê? Trabalha numa via metabólica, onde tende a depledar mais esse glicogênio e tira um pouco mais de carboidrato. Dessa maneira, a gente consegue zerar o estoque, caso isso seja o objetivo. Caso isso não seja o objetivo, o que a gente faz? Aumenta o número de repetição também e aumenta o carboidrato. Para quê? Para poder habilitar o músculo, incentivar ele, ensinar ele a ter uma captação de glicogênio maior. Então, se você está numa característica às vezes um pouco mais tensional, você baixa um pouco o número de repetição, deixa uma área de conforto um pouco mais tranquila, para que ele mantenha uma intensidade decente, chega até a falha muscular, mesmo com uma quantidade de aporte de macronutriente geral um pouquinho mais baixa. Então, a dieta e o treino, eles se conversam. Então, vai depender da fase onde o atleta vou aproveitar, você levantou, vou cortar. Para a mulher que está assistindo ali, o homem eu acho mais difícil, o homem come carbo, placas. O cara senta para comer arroz e feijão para cacete. Mas a mulher que vive dos 5 colherinhas de sopa e mais uma de feijão, e quer fazer 12, 15, 20 repetições, é contraproducente isso para ela, você acha? Passa a ser contraproducente. Baseado nisso aí. Baseado no que o arroz dela também é cheio de óleo, então muitas vezes ela está consumindo mais caloria proveniente de gordura do que de carboidrato. Então, e depois fazendo, já é pouco carbo. E querendo aumentar o glúteo, o quadríceps, o posterior de coxa fazendo dela, 12, 15, fazendo 20 repetições. 15, 20 repetições. Fazendo bisset, que tá todo na mão, drop set. A pessoa não faz o básico, mas beleza. Chamados métodos intensificatórios. Cara, Exato. Não dá, galera, não dá, mulheres, não avançadas dá. no geral e tal, onde a maioria dessas técnicas tendem a introduzir um volume de treino maior, uma característica mais metabólica. Você vai falar uma pirâmide, normalmente começa com um movimento mais rico em repetição. Sim. Aí depois você vai ali, por exemplo, para um drop set. É uma variável de volume que tende a aumentar e tende sim a deixar uma característica mais metabólica. Então, o que vai acabar acontecendo? Muitas vezes, dependendo da questão, você tem que ter menos medo de carboidrato e ter uma noção maior de onde estão vindo essas calorias. Então, quando a gente fala do carboidrato do Yuri, é livre de gordura, não é arroz de vó, entendeu? Então, assim, tem um outro efeito no De vó, de japonês. Por isso todo mundo fala, nossa,
deve ser muito tranquilo seguir a dieta do Yuri, porque o Yuri come pra caramba. Boa sorte. Cara, não é muito pior você comer mais. Ele tá comendo um É negócio muita sem gosto, sem qualidade na óleo, alimentação. entendeu? É difícil, entendeu? O pessoal desvaloriza muito esse lado do ter que comer mais, porque nunca passou por aquilo. Sim. E nem quer passar porque o arroz que você come tá dentro da sua zona de Por isso que eu conforto. valorizo o que você acabou de falar, mas eu quero vivenciar isso aí, eu acho isso fantástico. Parabéns. Porque eu ainda vou fazer, tá? Não vou competir, obviamente. É ridículo, cara. Mais de 60 anos subir num palco. Não, você é louco. Não, Master ainda vai. Se eu chamar de sênior, aí que eu não vou mesmo. Mas vamos lá. O senhor vale aí nisso tudo um toque principalmente para as mulheres que comem menos carbo. E a gente uma vez conversou isso sobre composição corporal aqui da primeira vez. Vale a pena vocês assistirem. Tá, o episódio com a Lê, que as dietas estão muito hiperlipídicas. Você me constatou isso, né? Que as mulheres, na maioria, põem muita gordura na alimentação para compensar aquela falta de nutrientes que tem na alimentação. Para essas mulheres, então, que comem pouco carbo, deveriam diminuir o número de refeições. Mas no mínimo pensa, experimenta isso para ver se o teu corpo reage, para você ter uma hipertrofia mais tensional, mais miofibrilar, actina, miosina e uma densidade muscular maior, galera. O treinamento de menor número de repetições, a densidade da hipertrofia tensional ou miofibrilar, ela é maior, né? Então você tem mais duradoura. Isso, é mais duradoura, você tem menos água. Então o corpo não fica tão entumecido, se é que eu posso usar esse termo, né? Porque quando você faz uma alimentação mais de carbo e um volume de treino maior, trazendo água para dentro da... Você aperta, o músculo fica menos denso, assim, ele fica mais estufadinho, né? Você aperta, ele fica mais, né? Aí você começa a ter um pouco mais de força, ele tende a ficar mais rígido. Tem um tônus muscular, né? Exatamente, o tônus seria aí a tensão do músculo em repouso. Então, para pensar assim, né? Eu acho que vale a pena. Disso tudo que nós estamos falando aqui, aí tem que ir tirando as lições da sua vida, da sua rotina. Pensa nisso. Só que, de novo, não vai adiantar você pegar o mesmo peso que você treina e baixar o número de repetições e achar que isso vai resolver. Aqui a gente já chegou ao consenso aqui que treinar até a falha é fundamental, principalmente no primeiro exercício e no seu primeiro exercício, uns 3, 4 séries, dedica tudo que você pode. Senão você vai ficar treinando aí horas e horas. A periodização é a base de tudo. Então eu iniciei, por exemplo, com um treino metabólico, criei volume, e depois... Cara, você ganhou muito peso no início lá, né, cara? Loucura total. Eu finalizei com tensional. Inclusive, o corpo ele se molda no tensional, né? Onde que as fibras aparecem ali, enfim. Sim. Mas é periodizado, tudo isso. Inclusive, agora eu estou numa fase tensional. É carga alta, é contração mesmo de pico, sabe? Tempo sob tensão. Como é que é? Eu sei que eu vejo você treinando. Perguntando para você, para que você externe para as pessoas. Quem tá lá... Hoje a gente estava conversando, né? Ele estava treinando juntos lá. Ele falou, tá treinando? Eu falei, mas eu tô uns dias aí gripado e tal, eu vou treinar menos hoje. Vou fazer 4 séries por grupo muscular. Vou repetir isso aí mais uma vez na semana. Essa semana, cara, eu vou ter 8, no máximo 10 séries por grupo muscular. E upper lower, né? Superior num dia, inferior no outro e tal. Perdão. Então, assim... Você já cronometrou o seu tempo? Quanto tempo, em média, você faz? Faz 10 repetições, seriam número de repetições? Mais ou menos quanto tempo você leva para a série? Eu não cheguei a cronometrar, mas eu sei que a cada repetição eu tento manter a qualidade, a cadência. Então, por exemplo, eu gosto de terminar ela com 1 segundo de pico de contração. Então, na fase, vamos pensar aqui no movimento supino. Tá. Então, quando eu estou na fase concêntrica, o braço lá em cima... Eu estou contraindo as fibras, né? Elas estão se encurtando. Tá. E quando está no ápice desse encurtamento, eu gosto de segurar 1 segundo lá em cima. Ativa. Exato. Aí na excêntrica, eu gosto de controlar de 2 a 3 segundos. Eu não deixo o braço cair. Escuta, fala de novo. Que é o famoso desabar. Né? Não deixo desabar o peso, eu controlo. Por quê? Se eu perco a fase excêntrica, já acabou o exercício ali. Porque ali acontece a lesão. É onde o músculo não tem o controle. Sim, exato. E você sobrecarrega a articulação, o tendão e onde tem as lesões. É como você vai correr e bater o pé no chão. A fase negativa da corrida. A fase como é que chama? De frenagem, recuperação ativa, né? Que você bate o pé. É ali que você se machuca. Ninguém machuca subindo escada, você machuca descendo escada. Exato. Então, assim, e as pessoas estão jogando isso fora. Né? Reclamando que não tem resultado, que não tem nada, e vai a repetição. E a carga cai. A carga cai. A qualidade do movimento cai. Então, você procura entre 2 a 3 segundos. 2 a 3 segundos, exato. Uma vez que eu controlo a excêntrica, vejo que eu não consigo terminar a minha concêntrica, que é terminar toda a amplitude de movimento ali, né? Na hora que as fibras se encurtam,
Aí eu faço um movimento parcial. Se do parcial eu não conseguir controlar a excêntrica, é onde o braço começa a tremer, entendeu? Eu perco o controle, né? Começa a balançar ali o peso. Pra caraca. Exato. Eu guardo o peso. Se envolver não sobe, cara. Vai ficar tentando ficar no chamado curtinho, né? Que a galera chama, né? Exato. Você vai até esse ponto. Até esse ponto. Se eu tenho ajuda, aí o que eu peço pro meu parceiro de treino? Me ajuda na concêntrica. Isso. Uma vez que eu perder a excêntrica, que eu não consigo controlar a descida do movimento, eu já guardo peso. Porque as pessoas se baseiam... né, cara? Já não vale a pena. Porque as pessoas se baseiam nas repetições e não na qualidade do movimento. Esse é o maior erro. Entendeu? Perfeito. Se eu vejo que na minha primeira, segunda, terceira série eu começo fazendo 12, depois eu desço para 8 e depois na última série eu desço para 4, 6, o problema não é no exercício e na repetição, é na carga. Na carga. Exato. E na minha capacidade de tolerar a carga. É ali que a pessoa se machuca. E vale a pena ressaltar isso, principalmente sobre o tempo, sobre tensão e a qualidade do movimento, principalmente para os movimentos com uma amplitude menor. Você vai fazer uma panturrilha, você vai fazer um encolhimento, por exemplo. Cara, eu vejo gente fazendo um movimento onde você mal identifica a diferença de posição da concêntrica para excêntrica. Então você vai fazer exercícios, por exemplo, uma flexão de punho, um encolhimento, onde essa amplitude ela é mais restrita, redobre os cuidados que o Yuri tem mencionado, porque provavelmente se o seu erro não está aí, ele vai estar a partir do momento que você fizer algum tipo de progressão de carga. Exato. E ó, eu digo mais, viu, galera? É assim, pensando assim, vai aí um toque do que mais está se falando, talvez hoje seja uma regra, a teoria mais aceita de que o músculo, para hipertrofia, você deve trabalhar ele sempre no maior grau de amplitude que você puder. Então, um músculo sob tiramento, não o máximo, mas o máximo que você puder. Então, o que a gente vê muito, você falou de panturrilha, né, galera, nas máquinas de panturrilha, da planta, do tornozelo na posição paralela em relação só para cima, fazendo isso aqui. E a fase negativa de movimento joga tudo para fora. Galera, eu vou dar um toque para vocês. Se você quiser treinar metade, fracionado, treine dele alongado para metade. Não da parte planta do pé, plantar para cima. Trabalhe ele alongado, que é o que você falou que você faz. Exato. Chegou no supino, bateu lá em cima, você fala, cara, não vai mais. Óbvio que não com barra, mas um articulado, né? Aí você vai e fica ali naquele ponto de tensão, tentando manter a maior isometria que você puder. Ou seja, levar até a falha máxima. Exatamente. Galera, esquece. Eu acho que até um pouco antes da pandemia, tinha uma discussão entre os pesquisadores se a gente deveria ou não treinar até a falha. Se eu treinar uma ou duas repetições de reserva e tal, eu vou ter o mesmo resultado? Parece que sim. Mas uma coisa a gente já sabe, nenhum fisiculturista treina com repetição de reserva. Os caras vão até a falha, até morrer. Nem que para isso tem que fazer alguns picos de contração, umas técnicas que a gente se utiliza para isso. O que mais vocês querem falar? Agora vamos falar das competições e das medalhas. Tá chegando a nossa área. Quer falar do estresse? Do que a gente passou? Que você afrontou comigo? Opa! Então, essa é boa. Já começa mostrando então. Vamos eu quis provar o trabalho. Por gentileza, as marmitinhas de novo. Só um detalhezinho. Mas isso tem que falar, realmente. Concordo. Eu quis testar o Alê, esquecendo as marmitas. Isso foi tipo um propósito. Galera, a competição era era em Bragança Paulista. 2 horas e poucas de viagem. Quando deu 1 hora, eu lembrei, nossa, legal, chegar lá, vou comer, né? Aí eu lembrei, mas não tá aqui minha bolsa, minha marmiteira. Quando eu cheguei lá, falei, Alê, esqueci, cara. Tcharam. Durante o caminho. Alê, é o seguinte, cara, eu esqueci a marmiteira. Não tem como voltar. O Ali parou no meio da estrada. Vocês estão juntos? Não, tava dando carona pra ele. Tava eu, o Vitor Hugo, que é um outro atleta também que na época competia. Vai subir agora também. Aí tava nós 3 no carro. Nós 3, isso. E ele viu eu com uma bolsa enorme. Eu falei, não, aquela bolsa enorme... O Henrique tava no outro carro. O Henrique tava no outro carro. E a gente veio antes, porque o Henrique tava indo devagarinho. Aí a gente veio antes pra poder chegar com calma, porque tem pintura, tem tudo. Se instalar no backstage, pra quem não conhece... Na hora certa, as pessoas certas, no carro certo, sem a comida. Sem a comida. Então, a comida tava na mesa. Por sorte do destino, eu passei essa noite na casa da minha tia, né? E tia Vânia, beijo, ela vai assistir porque ela gosta dos podcasts. Legal. Manda ela curte aí nosso curte canal. Curte aí, tia Vânia. Segue a gente. Aí eu liguei pra ela, falei, tia, que horas você vem assistir? Ela, a gente vai chegar por volta do 12:00 e pouco, 1 hora. Aí eu olhei, não, tem que comer 12:00. Falei, tia, não consegue vir antes? Aí ela, vou ver. Nesse meio tempo,
eu lembrei que, além das marmitas separadas pra competição, sobrou peixe, sobrou arroz e sobrou banana. Eu joguei tudo em uma marmita só. Tinha 60 gramas de arroz. Gente, ó, a última semana Que ela é loucura. muito crítica para finalização de um atleta. Sim. O último dia, Detalhes. você consegue estragar a preparação inteira se você esquecer alguma coisa fora do detalhe. E essa parte da marmita ela é muito importante, porque a gente não pode introduzir sódio na hora errada, não pode ser carboidrato a mais nem a menos, não pode ter excesso de proteína, não pode ter excesso de potássio nem de sódio na hora errada. Ele traz uma banana misturada no arroz, que banana, pra quem não sabe, é riquíssimo em potássio. Sim. E tinha mais peixe, 60 gramas de arroz, que a gente tentou isolar na colher, o negócio Nossa. Comeu? Abriu o porta-mala do carro. Tava sem a marmita, que era É. pra comer, o que tinha era aquilo ali. Era. Só que não foi o carboidrato Tua dele. tia salvou você, irmão? Oi? Ela salvou você. Minha tia Não, salvou. Salvou naquela. Não, salvou sim, vai. Pelo menos não morreu naquela hora. né? O problema é que o campeonato estava previsto para 2 horas. 2, 2 horas da tarde. Ela ia chegar 1 hora da tarde. O problema é que ele tinha 4 marmitas para poder fazer antes de arroz divididinho. A gente conseguiu comer uma que a tia dele realmente dá ajudadinha ali. Só que assim, só que não foi a fonte principal. Conta pra ele como foi a fonte principal. Que eu tive Aí que a parar gente pra parou no registrar. supermercado, né? Mercado? Não, no mercado não, foi restaurante de... Na beira da estrada. Beira da estrada. Parou num sujão lá dentro da estrada. Né? Aí, Pô, demais, né, cara? aí Demais. tinha uma conveniência ali, o Ale olhou, pegou um saco de suspiro e falou, você vai comer isso aí. Eu falei, beleza. Aí chegamos lá na competição, fiz a pintura, tudo. Aí Mas tem você comeu o suspiro ali já no meio? Não, a gente chegou. Levou. Porque eu tinha que ver o físico dele. Ok. Porque, só Tá, pra você, eu vou para não ia rolar. entender. A gente tem que comer carboidrato livre de sódio. Tá. Tá? Sem sódio primeiro. Tá? Depois a gente vai introduzir o sódio de acordo com a demanda e tal. Isso. E desidratação dele. Ver a pele, como é que tá. Sim, o quanto ele até faz xixi e tal. É. Então, tipo, tudo isso vai determinar a ingestão de sódio e água dele depois. Mas assim, a gente precisa de carboidrato sem sódio. Por isso, das marmitas pesadinhas, Sim. com arroz, sem óleo e sem sal. Sem Aí sal. beleza, a gente tinha 4 marmitas de arroz pra poder fazer. É. A tia dele ia conseguir trazer pra chegar a uma. Só que até aí, se eu coloco comida demais, me que é cintura fina. Eu não Sim, posso colocar sim. comida demais. Nossa, dá uma pra ele. hidratada É um ali, problema. meu. E não Você dá ia perder tempo. tudo, cara. Não dá tempo. Olha, tá. Então assim, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, vou parar aqui nesse negócio de beira de estrada. Eu peguei doce de leite e vi lá, sódio pra caramba. Aí peguei não sei o que lá, sódio. O doce de não sei o que lá, sódio. Eu tava quase roubando um sachêzinho de açúcar, que eu tava desesperado. Na hora que eu vi, eu bati o olho e falei, puta, suspiro. Comprei 2 sacão de suspiro. Claro, Na hora de que eu ovo vi e lá, açúcar. é claro, de ovo e açúcar e 0 sódio. Isso é mais 0 linda, sódio. não. Cara, eu quase chorei, abracei assim, só que eu abracei o suspiro que você ia quebrar. Tá aqui, dá até arrepio de comer, ó. E aí, o açúcar que tem não, aqui, é ó. açúcar, é açúcar. Só que qual que é o problema? O açúcar, diferente do arroz, tem um índice glicêmico muito mais Então, rápido do sim, açúcar. sim. E qual que é o risco disso? A chance de você errar e reverter isso depois é muito difícil. Aí, ó. Tá aí, ó. Muito difícil. Então isso é antes do suspiro. Antes. Suspiro. É. Morrendo de fome. Galera, o suspiro, o carboidrato, ele tem o papel de entrar no músculo quando ele está depledado. Porque ele fez dieta, comeu muito pouco, tomou bastante água, então ele está desidratado e sem carboidrato no músculo. Consegue pôr uma foto lá da outra? Tem uma que tá do lado ou não? Não tá. Não? Mas a gente Tá consegue certo. mostrar Eu antes acho- depois, se ele Ah, ampliar bem, ah, dá pra tá, ver bem, tá. dá pra ver legal. Tá. Então, Sem carbo, então quando sem eu coloco, suspiro. quando eu coloco o carboidrato, a água, o restinho de água que está na retenção hídrica dele entra pro músculo. Então ele fica mais seco e mais forte. Só que isso tem que acontecer na hora certa, é muito minucioso. Então, olha aqui, ó, mostra Ah lá, mostra, boa. amplia Boa, o sem Sidney. carbo Essa foi a aí. mágica do Olha que Ale. legal. Ah, A mágica do Ale, não, do suspiro. do suspiro. Caraca, Vou te contar o que irmão. aconteceu. Ó. Eu tava morrendo de fome, fraco. Aqui. E o Ale falou, faz o seguinte, eu vou te dar 2 suspiros. Médios. 2. 2. Aquele suspirão. Suspirão. É. Não é Só que eu não pequenininho. podia, Aquela gotinha, eu não né, podia que entrar, você eu não podia entrar com muito. Olha a Porque eu não diferença. sabia como ele ia responder, tava tudo calculado pro arroz. A gente fez a preparação inteira com o arroz para ele não ter problema de digestão. Tá. Então não podia nem ser um carboidrato sem sódio, mas com muita fibra, porque senão ia dar ruim. Então aqui, ó, Cara, dá uma olhada. ele sem o Dá uma olhada suspiro. nos ombligos aqui, cara. Aqui, na hora que a gente entrou, só que aqui ele já tinha comido mais, tá? Aqui ele já tinha comido 4 suspiros já. Aquele do cada- saco grande É. que vem um pilhado no outro. Ah, assim, não, né? Eram 2 filas. Isso, assim. É, de Delícia. poço. Não, vamos Chegou a lá. comer 6 no total. A diferença Foi entre seis? fotos... No total, 6. sim, daquele grandão, vitalão. Mas ó, a diferença entre as fotos foram 2 suspiros. A Ah, foto sem carbo... Só 2? A foto Aqui sem hoje carbo... já eram 4. Não, eram 2, era meio-dia. 4 foi 2 da tarde.
A gente achou que ia subir as duas. Atrasou. Verdade. Eu tava Aquela com no sol fome. lá que você tá mais fibrado ainda, foi de 4. Foi com 4, É isso. verdade. Aí eu tava com fome, o Ale falou, ó, come esses 2 suspiros. Quando eu comi, cara, eu senti, assim, parece o açúcar distribuindo no meu corpo todo. Deu 10 minutos entre fotos. Na primeira foto, o Ale falou, força a barriga que eu vou tirar foto. Forcei. Aí ele me deu 2 suspiros. Aí eu senti toda aquela coisa formigando e tal, nossa, beleza. Aí deu assim 10... mesmo, o corpo leva tudo, né, cara? Deu 10 minutos, ele força de novo. Aí ele tirou aquela foto. Então a diferença entre as fotos é de 10 minutos. Minha nossa. 10 minutos e 2 suspiros. Pra quem tava com a glicemia, sei lá, 70, sei lá, onde é que devia estar aquela glicemia dele? Não era pra comer o raio da parmita, não comeu, Não. uns 70 e poucos E além do quilos. suspiro, eu comi uma colher de doce de leite. Isso depois, Isso depois, mais tarde. Tá. Só glicose e gema, e no caso aí um pouco do Só da- glicose clara. clara, É, desculpa. sem gordura. E aí o doce de leite. Isso. É porque antes de subir no palco, o Ale deu um pouco de doce de leite. Quando eu comi o doce de leite, tem mais carboidrato, né? Não é só o carboidrato. O problema do doce de leite é que ele tem mais sódio. Então, no caso, essa distribuição Mas aí já eletrolítica... tava aqui, né? Não. Aí ainda não tava com doce de leite ainda não. Melhorou mais. aqui você tava, mas já tava aqui. Já Ah, já tinha- tava já naquele tinha já, suspiro aí. já tinha qualificado. aqui. Já. Então, aí Eu já cabia sabia o que doce de tava- leite. É, Aí colocou o docinho de exato. leite. Pra dar um potezinho também, né? Exato, mas aí, exatamente. Aí a gente vai colocar o doce de leite porque ele vai ter açúcar junto com o sódio. Só que o sódio ele tem que vir na hora que você vai aquecer. Isso. Antes de dar o pump. Isso. Porque daí você direciona o fluxo de sangue e leva todo o açúcar e o sódio exatamente para a região que você quer trabalhar. Só para Você lembrar, quer galera, que- nós temos um fluxo de sangue natural, o ser humano, o homem, nós temos uma média de 5 litros de sangue circulante, média. Quando você vai para competir, você precisa pegar esse sangue que está circulando internamente e levar ele para a periferia. Então, no backstage, que eles chamam lá, a galera fica treinando, né? Então, você Aquecimento. faz um treino estimulando todos os grupos musculares para tirar esse fluxo de sangue que está central para a periferia, para dar volume. Então, e isso aqui estava sem o aquecimento. Sem aquecimento. Aquecimento ainda. Só a mesma contração que eu fiz ali, eu fiz ali também. E Absurdo. aí você que está em casa quer comer um pacote, um arroz, feijão, com carne, com gordura, e depois quer comer um docinho. Aí, No quarto olha isso aí. No quarto suspiro, a gente foi pro sol depois pra ver a luz do dia. É. Mesmo que eu abri o sol, tava meio nublado aí. Aí a luz tá ruim, tá, galera? Isso é a definição dele tava melhor, dá pra ver aí. Sensacional. O Henrique olhava pra mim e falou, mano, você imitou, você foi um gênio de pegar o suspiro. Tá bem demais. Aí, ó, essa foto no sol aqui tá bem pra caramba. Olha isso. Aqui, ó, dá pra ver bem melhor ali os detalhamentos. Olha de os oblíquos, né? oblíquo. Olha a vascularização Serrátil, do anterior, braço. olha o serrátil. Serrátil, oblíquo, a Nossa, vascularização. velho. Aqui a porção Olha em alva mais distal afundada. ali do oblíquo tá assim, Alva absurdo. afundada. Não, se pegar a pose de lado, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa foto o Henrique. Aqui, ó. Galera de Deus. O Henrique Ali, ó. olhava pra mim e falava assim, eu olhava pra ele e a gente ficava bobo. Deu certo, cara. A gente... Ó, essa aí foi a melhor Olha foto. essa. O oblíquo puxando Deus com o do grande céu, dorsal, olha isso, serrátil cara. anterior. Essa aí, os árbitros ficaram Piraram o cabeção. virados. o Jussa da federação. Mostra aí pra eles. Hã? O Jussa da federação veio dar parabéns. Falou assim, parabéns, cara. Eu acho que eu nunca devo ter visto no campeonato alguém com tanta definição e qualidade muscular. Justo é o assim, presidente da federação. não. Ele foi pra Olimpíadas e tal. Tipo, Ele foi o Não, primeiro fisiculturista natural a ir para Olimpíadas. Então ele é o único fisiculturista com a tatuagem do símbolo das Olimpíadas Olha isso. antes dela sair dos esportes, né? Porque É, antes ela tem, era. cara. Mostra as medalhas pra galera. Oh, claro. Aqui, ó. Boca de lobo. Tá Cada um mostra. Não, cada um mostra uma, né? Não é justo eu pegar. Cada um de vocês mostra uma. O que significa essa? Vamos Mostra aí lá. pra galera lá. Essa aqui é do estreantes. Essa aí? Essa aí é do Geral. estreantes. Geral? Do geral, essa aqui é da categoria por altura, de 1,75. De 1,70 a 1,80. O fisiculturismo, né? Ele vai por peso. No caso da categoria men's, por altura. é por altura. Isso, e também tem peso. Também tem? Tá. É uma conta que eles fazem, mas eu... Coeficiente. Isso. Tá, Entre coeficiente. proporção de peso e Ok, altura. ok. Eu bati 1,80 de altura, podendo subir até 82 quilos. Tá. Eu subi com 73. Nossa, bem abaixo. Bem abaixo. Você perdeu pro cara que era maior que ti. Né? Sim. Não é isso? O cara de É. 10 anos de treino. Né? Isso. 10 Ele anos de treinou treino, seis 3 Abraço, anos de Cleiton. campeonato. Ele treinou 5 meses, pegou segundo, com elogios de grau de definição
E ele era overall. Prado. Então, exato. Ele era overall. Esse aí foi o 6º no overall. Isso? Não, esse aqui ele perdeu pro overall. Na verdade, esse? Pro overall, porque na categoria de altura, quem ganhasse iria pro overall. Porque o overall é o melhor de todos, independente de peso e altura. Isso. Ele só perdeu pro cara que foi campeão de tudo. Dá pra ver ali mais ou menos uma foto, todo Quem é mundo o com as cara? medalhas. Esse cara do meio aí. Isso. O cara é maior. O Cleiton. A gente virou o brother, Na assim. pose, tem uma coisa, mostrando vocês dois na pose? Eu não mandei essa foto. Mas você tá muito mais fibrado que Eu tava. Meu abdômen tava 1000 vezes melhor. Não, olha o braço, a diferença. Mas assim- O braço dele nem tá tão cortado assim. Cara, o abdômen, olha a diferença. Ele tem bem de serrátil, né? O grande dorsal dele é grande. Tá, mas assim, no final ele foi ficando melhor, ele entrou um pouco aguado. No backstage ele tava melhor, ele reteve um pouco. Aí no final, conforme ele foi posando, foi entrando mais água pro músculo de volta. Ele foi transpirando e tal, foi perdendo água intersticial. Legal. É Galera, bacana. sem palavras, nós já estamos com 1h exata e 30 minutos Assim, de podcast. Haja ainda. Falamos, hein, galera? A camisa que eu Fica à fiz lá. vontade, irmão. É nóis. Aí, ó. Fiz uma camisa tanto minha. Quer ver? Dá pra levantar aí, Marcos? Segura uma ponta aí. Vamos ver. Fiz uma de atleta, treinador, fiz um monte pra torcida também, que a galera foi em peso lá. Foram. Legal. Na sua frente, assim. Assim? Mais pra cá? Mais pra cá, aqui, ó, na minha Assim? frente aqui, ó. Por sim. causa da câmera. Isso. Aí. Deixa eu ajudar aqui. Foram umas 13 pessoas me ver, amigos, família. Aí eu fiz um aqui com. Esse aqui é de atleta, que é minha, mas fiz de torcida. E você? Suspiro. Aí que meu nome, a categoria Men's Physique, né? Bragança Paulista, o ano 2024. Óbvio, tinha que ter alguma coisa do Salé aí, senão Tem que ter. a comunidade de Salesópolis ia matar você. Se vir chaleira aí embaixo. Eu fui o primeiro atleta em Salesópolis, Aí, ó. viu? Tá falando, cara. É o primeiro aí, natural. Que o Salé Power, que é a rede de suplementos que me ajudou lá, o meu amigo Daniel, que me ajudou. É que o Alê, meu nutricionista também, educador físico, meu coach, brother também. E a liga onde fui participar, a de fã. Show de bola, irmão. Mostra o nosso time aí do. Caramba, eu derrubei aqui o microfone. Aí um abraço pro coisa Henrique pra aí. gente, hein? Oração, O Henrique vai subir, hein? Também, hein? Vai, Quem for lá vai. vai ver o Henrique subindo também. Por sinal, É. subiu a barriga, hein, Henrique? Graças a Deus, hein, irmão? Tava na fazinha, tava precisando mesmo de uma competição aí pra dar uma motivada, né? Não, mas tá bem. Quem não, né? Agora o bicho tá gigante. Ele tá bem demais. Galera, antes de ir embora, como eu não agradeci no começo, vou agradecer agora a Trainer, a nossa academia, que todos nós aqui fazemos parte, todo mundo faz parte. Então um abraço a todos que fazem parte da nossa família lá. Trainer Underline Academia, entra aí, galera, vai conhecer, você vai conhecer essas pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos aqui e outros tantos que a gente tem lá qualificados para atender vocês. Vocês vão ver a diferença que é. Galera, a academia não é tudo igual, acredite nisso, tá bom? E o Pet Mais, né? Agradecendo de novo a Francine e a Rita do Pet Mais. Que Deus acompanhe vocês aí, que eu sei que vocês estão numa nova unidade, né? Que Deus acompanhe vocês e que faça essa unidade ser tanto sucesso quanto a primeira de vocês, tá bom? A gente tá torcendo por vocês. Então, pet.animais com 2 S, tá? Sucesso para todo mundo. Gratidão a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Espero que, olha, assim, vou dar a minha opinião aqui se vocês quiserem, mas eu se eu fosse um leigo, tivesse assim, ou alguém que treine e tal, eu teria aprendido bastante hoje. Se alguém teve condições de ouvir tudo que a gente falou, das percepções de um nutricionista, de um atleta, de um fisiologista, um professor, outro professor também, eu acho que a gente passou um conteúdo legal que acho que agrega muito ao que as pessoas que treinam na academia. E se quiserem se apoderar mais, aprender sobre mais exercício, tem que ir lá na academia treinar com a gente, ter contato com essa galera aqui, tá? Cuidar do seu corpo, evitar lesões, saber avaliar isso, né, que eu acho que é a competência. Perfeito. Nutricionista, fisiologista, nós estamos lá para atender vocês. E se despeço, se vocês quiserem falar uma frase, 2, 3, microfone de vocês. Bom, Você pediu você na dia. Verdade. Não, mas agora uma frase. Falar 3 coisas para ajudar as pessoas, como sim. atleta ou como fisioterapeuta. Tenho 2. Legal porque acontece. A parte mais difícil do fisiculturismo é a mente. É a mente, é a disciplina. Não só de treino, mas a disciplina de você conseguir se alimentar no horário certo, descansar no horário certo e treinar também no horário certo, porque tem estratégia para isso. Mas a parte mais difícil de tudo é a disciplina. Então, se você quer ter bons resultados,
tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado. E isso todo mundo fala, pô, Yuri, você realmente foi disciplinado, porque não é fácil. Todo mundo Você tem que vê trabalhar. isso, cara. Eu sou o Yuri fisioterapeuta, eu sou o Yuri físio, eu sou o Yuri capoeirista, eu sou o Yuri amigo, tudo. Então é difícil conciliar tudo isso. Inclusive o Alê sabe que nas semanas, nos dias que eu tava com muito trabalho, a fome batia ali. Falei, cara, não posso comer mais não. É aquilo. Então o treino começa pela tudo mente. a perder por um desejo. Exato. Ou uma exato. necessidade mesmo, porque você tá com fome, cara. Exato. Não é isso? Não é fácil, cara. Não Parabéns, é fácil. Parabéns, de coração. E a segunda frase é que a excelência é um hábito. Então, eu queria ser excelente não só por mim, mas também pelas pessoas que estavam sendo motivadas por mim, né? Pelos profissionais que estavam me ajudando, o Henrique, o Alexandre, a própria trainer também que disponibilizou a academia para poder treinar e os equipamentos são excelentes e me ajudou bastante para evitar lesões e conseguir evoluir. E eu levo isso comigo até hoje, né? A excelência é um hábito. Excelência é o hábito. Boa. Ale, Aristóteles. Aristóteles. É. Bom, primeiramente agradecer não só pelo convite, mas pelo papo sempre gostoso, descontraído. Sempre, eu acho que sempre. isso aqui é mais engrandecedor. uma resenha e um aprendizado. Isso, uma galera, aula. é um vídeo que vai ficar para nossas vidas. O dia que a gente É. for embora, pessoas vão ouvir a gente falando. Eu acho que isso é um negócio. Acho que é o que fica. Enquanto Na a vida gente da não for, a gente vai reassistindo, vai dando risada e vai marcando mais Você episódios. acredita que quantas vezes você acha que eu assisti cada capítulo? Nossa, aqui, várias não, vezes. muito bom. Você- Várias. Quem vai olhar vai ir no Até para eu mercado. poder melhorar aqui também, em tom de voz, como Sim. fala, e me sentir melhor, eu também fui avaliando o meu comportamento desde o primeiro. Acho que a gente melhorou, eu, você, todos nós, cada vez que vem a gente está melhor. E assim como meus amigos, quem vai assistir o podcast vai lá no mercado Suspiro e vai falar, nossa, eu vou comer esse suspiro, eu vou ficar seco. Vai. Vou ganhar volume rapidinho. Confie no seu potencial, amigo. Isso, Vai lá. Se a boca ficar seca, de tanta vontade de comer mais. O resto não vai ficar seco, galera, acredite. Bom, não posso deixar de parabenizar o Yuri, porque o Yuri, com toda a rotina dele, ele não tem a rotina de atleta, mas ele fica atleta quando ele precisa ficar. Isso é o mais difícil, porque ele não vive pra isso, ele não segura esse lifestyle. Tem retorno financeiro, Tem cara, retorno pra isso, financeiro, surreal. cara, exatamente. É um amor ao esporte. Né? Exato. E querendo ou não, para você se expor, mesmo que pontualmente, se expor a críticas e avaliações, inclusive avaliações subjetivas também, né? Que a competição é subjetiva. Que faz parte. É um concurso de beleza, se for parar pra pensar. É subjetiva. Entendeu? A avaliação, galera, num campeonato de fisiculturismo, ela é subjetiva. Extremamente subjetiva. Então, parabéns pela coragem, parabéns pela parceria. Pousou muito bem, muita presença de palco. Então, é sempre uma honra trabalhar com vocês. Legal, E obrigado. basicamente isso. Eu acho que de recado, de frase, respeite sua individualidade e ouça seu corpo. Eu acho que acho que foi um corte, inclusive daqui do nosso podcast, que eu falei que hoje em dia tem muita desinformação. A gente precisa simplesmente começar a filtrar e procurar referências profissionais e não só replicar o que dizem em rede social ou que funcionou para um amigo ou para o outro. A gente brincou do negócio do suspiro, mas foi uma estratégia não esperada que coube naquela proporção, naquela quantidade para aquele momento. Baseada em do- princípios científicos, mas modelada por um estresse não, né, um problema insolúvel no momento. Exato. A solução foi encontrada Exato. ali pelo conhecimento. Exato, É isso que exato. determinou. É. A decisão foi pelo conhecimento. Isso é fantástico. Exato. Busque a sua individualidade. Eu sei que muitas pessoas te inspiram através de treino, através de dieta, mas ouça seu físico, comemore pequenas vitórias e em cima disso tome as condutas e escolha bons profissionais aliados para poder estar do seu lado. Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa falar de saúde e infelizmente acaba jogando um volume de informação que muitas vezes é perigoso e acaba passando a ser uma desinformação. As redes sociais estão aceitando qualquer coisa. A verdade é essa. Exato. Né? Espero que a gente tenha alcançado. Em relação a isso, eu tenho uma frase que eu falo muito pro meu filho. Ela não é poderosa, ela nem é tão científica assim, mas ela é comportamental. Então eu costumo dizer para ele, filho, você só é bom naquilo que repete. Ponto. Acabou, galera. Você pode estar motivado e no outro dia não estar motivado. Se você repetir aquilo, você vai ser bom. Se você repetir um treino de qualidade, você vai ter um corpo de qualidade. Se você treinar como você brincou de fofo, você vai ter um corpo fofo. Você não vai ter aquele resultado que você deseja. Então, você só é bom naquilo que repete. Marcos Ponto.
Excelente. Fica com Deus, galera. Muito, muito, muito obrigado. Irmãos, porra, Obrigado. gratidão por terem vindo participar desse projeto que ainda é embrionário, estamos com poucos vídeos, mas eu acho que as coisas vão começar e a gente vai investir nisso e eu não tenho dúvidas que vocês vão voltar aqui por algum motivo ou por outro, porque a gente precisa de profissionais qualificados, com conhecimento, para conversar com as pessoas. Isso é uma carência que eu acho que a gente consegue suprir essa lacuna aí, tá bom? Fiquem com Deus, gratidão. Galera, muito, 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 muito obrigado mais uma vez pela paciência. E não esquece, curtir, colaborar, compartilhar e mete o dedo nesse sininho aí e ajuda a gente, tá bom? Forte abraço. Valeu. Valeu.